Desde criança, essa garota tinha a habilidade dada por Deus de distinguir a verdade da mentira. Nem mesmo sua mãe, que a conhecia muito bem, conseguiu enganá-la uma única vez. À medida que crescia, as pessoas começaram a chamá-la de caçadora de mentiras. Graças a essa habilidade extraordinária que tantos desejavam, Sully decidiu abrir um negócio para ajudar pessoas a desmascarar mentirosos. No entanto, acabou aceitando um pedido de um cliente que, na verdade, era um chefe da máfia. Assim, no meio da noite, ela teve que ir sozinha a um prédio abandonado. O mafioso pediu que ela descobrisse quem era o traidor dentro de sua gangue, alguém que vinha vazando informações secretamente para os rivais. Mesmo diante de um grupo de gangsters, Sully não se assustou, pois já estava acostumada a esse tipo de situação. Sem hesitar, começou a trabalhar. A tarefa era identificar o traidor entre 3 pessoas que estavam amarradas. Apenas observando suas expressões faciais e ouvindo suas vozes, Sully já sabia a resposta. Mas em vez disso, disse ao chefe que os 3 eram completamente inocentes e que o verdadeiro traidor estava entre os outros presentes. Então, ela apontou para o homem de perna manca. Desde sua chegada, ele demonstrava sinais de desconforto. Sem dar-lhe chance de explicação, Sully fez a mesma pergunta que havia feito aos outros 3. Ele tentou se justificar, mas não conseguiu evitar que Sully concluísse que ele era o traidor. Nesse momento, o chefe ainda parecia duvidar da conclusão de Sully. Vendo isso, o homem tentou se defender, mas quanto mais falava, mais Sully expunha suas mentiras. Sem dizer muito mais, ela revelou que até mesmo a perna manca dele era falsa. O chefe não hesitou, deu um chute na muleta do homem, que voou a alguns metros, mas ele não caiu. Ao contrário, correu para pegar a muleta novamente e continuar fingindo ser aleijado. Nesse instante, tudo ficou claro. O chefe imediatamente entregou a Sully um pagamento generoso. Ela se curvou, aceitou e saiu rapidamente dali para evitar maiores envolvimentos com aquele pessoal. Embora o trabalho estivesse concluído, o farsante que fingia ser aleijado guardou rancor dela. Logo a rastreou. Pela expressão hostil, Sully percebeu que, se não corresse, iria morrer. Ele não desistiu e a perseguiu até o fim. Sem outra escolha, Sully correu até a estação de trem e comprou uma passagem para Seul. Nesse momento, ocorreu um conflito entre 2 homens dentro de um ônibus. A gritaria chamou a atenção do bandido. Enquanto isso, Sully protegia um jovem e tentava impedir o comportamento grosseiro do outro homem. O criminoso corria em direção ao ônibus, mas ela não percebeu. De repente, o motorista anunciou que o ônibus estava prestes a partir. No exato instante em que o perseguidor alcançou o veículo, as portas se fecharam e o ônibus arrancou. Graças a isso, Sully escapou do perigo naquele instante e chegou em segurança a Seul. O jovem que ela havia defendido continuava observando-a em silêncio. O ato heróico o tinha surpreendido e impressionado profundamente, mas Sully disse sem rodeios que só fez aquilo porque queria chegar logo a Seul, e não por outro motivo. Vendo que ele ainda não entendia, Sully entregou-lhe seu cartão de visitas. Nele estava escrito: caçadora de mentiras, uma pessoa com a missão de levar a verdade a todos os lugares. Porém, o rapaz desviou o olhar sem aceitar o cartão. Durante toda a viagem, os 2 apenas ficaram olhando pela janela em silêncio, acreditando que o destino havia terminado ali, mas estavam enganados. 5 anos se passaram rapidamente. Até hoje, Sully continuava exercendo sua carreira de caçadora de mentiras. Naquele dia, ela foi até uma mansão nos arredores da cidade com a missão de avaliar um jovem bonito. Sully foi convidada como prima da dona da casa. Ela queria saber se o futuro marido era confiável ou não. Durante a refeição, Sully fez perguntas seguidas, tão rápidas que ele não tinha tempo de reagir. Mas ele era ou um mentiroso muito habilidoso, ou realmente estava dizendo a verdade. Sully estava prestes a concluir que se tratava do segundo caso quando a empregada apareceu. Ao observar como ele a cumprimentou, Sully percebeu que ele estava mentindo e o desmascarou imediatamente. Ao ver isso, a empregada ficou tão assustada que deixou cair a garrafa de vinho cara que segurava. O jovem não pensou muito e correu para ajudá-la. Pelo modo como a empregada protegeu a barriga, Sully deduziu que ela estava grávida. Mesmo negando repetidamente, Sully insistiu que era mentira e ainda afirmou que a criança no ventre da empregada era do jovem. Com a missão cumprida, Sully deixou imediatamente a mansão rica, mas cheia de mentiras. Assim que entrou no carro, tirou depressa a roupa cara que havia alugado. A mãe de Sully depositava muitas esperanças nela. Queria que a filha seguisse uma profissão de prestígio, como promotora, já que assim também poderia fazer uso de sua habilidade. Mas Sully não queria se esforçar estudando para se tornar promotora. Ela percebeu que podia ganhar muito dinheiro com sua capacidade especial. Por isso, foi contra a vontade da mãe e abriu um café de tarô. Porém, na realidade, o café não vendia café. A caçadora de mentiras recebia seus clientes numa sala secreta dentro do estabelecimento. Depois do trabalho, Sully parou numa loja de conveniência e, por acaso, viu um cartaz à procura de um assediador sexual.
Coincidentemente, havia atrás dela um homem vestido exatamente como o descrito. Ele olhou para ela de forma estranha e até acompanhava seus passos. Sully achou que estava sendo seguida, se assustou e correu. O homem então ergueu a mão para contar o número de andares do prédio onde ela morava. No dia seguinte, durante uma reunião, o presidente da Associação de Comerciantes lembrou a todos que tivessem cuidado, pois recentemente havia um pervertido que perseguia mulheres jovens e bonitas que viviam sozinhas. Ao ouvir isso, Sully se assustou e ficou preocupada. Nesse instante, ouviram o grito de uma mulher. Todos correram até lá e encontraram a amiga de Sully. Ela explicou apressada que tinha acabado de se deparar com o pervertido, um homem vestido de preto e com uma máscara preta. Diante da descrição, todos se espalharam para procurar ao redor. Logo encontraram um homem suspeito exatamente como o descrito. Cercaram-no imediatamente. O homem disse que não era um pervertido e que nunca tinha feito nada de mal, mas ninguém acreditou. De repente, Sully interveio e disse que ele estava dizendo a verdade, que não era uma má pessoa. Mesmo diante da desconfiança de todos, Sully afirmou com confiança o que dizia. Esse momento familiar fez o homem se lembrar de algo. 5 anos atrás, também tinha sido Sully quem o defendeu corajosamente no ônibus. Aconteceu que, por coincidência, naquele dia ele passava pelo local usando as mesmas roupas do pervertido procurado. Na verdade, ele era compositor exclusivo do ídolo de Ian, da empresa Joy Entertainment. Era conhecido como um músico misterioso, pois nunca aparecia em público, até mesmo quando Doha estava dirigindo e foi parado pela polícia para o teste do bafômetro, recusou-se a tirar a máscara. Normalmente, Jian subia ao palco para receber os prêmios em nome de Doha e levava-os para casa. Os dois se conheciam desde os tempos de pobreza e dificuldades. Recentemente, quando Jian levou um troféu para Doha e saiu, ela acabou sendo fotografada por repórteres. Assim, surgiram rumores de namoro entre os dois, e Doha passou a ser incomodado por jornalistas. Chegaram até a sobrevoar drones na janela do apartamento dele. Nesse momento, Dokkan, amigo de Doha, sugeriu que ele se mudasse para sua casa particular. Do-chan também era o CEO da J Entertainment. Depois disso, Doha se disfarçou com cuidado e foi até a casa do amigo. Mas, por causa de sua aparência suspeita, as pessoas o confundiram com o pervertido. Voltando ao presente, as amigas de Sully se aproximaram e perceberam que não sentiam o perfume em Doha. Ela ainda se lembrava de ter borrifado perfume no verdadeiro pervertido, em pânico, naquela noite. Isso provava que Doha não estava mentindo. E, de fato, com base nessa pista, encontraram mais tarde o verdadeiro pervertido e descobriu-se que Doha era vizinho de Sully. Isso explicava por que ele tinha seguido o mesmo caminho que ela e sabia exatamente o número de andares onde ela morava. À noite, Sully programou o alarme para assistir à partida de seu time de futebol favorito. Com jogadas tão boas, ela não conseguiu conter os gritos. Isso assustou Doha, que morava ao lado, e o acordou no meio da madrugada. Ele saiu para a varanda, olhou para o apartamento vizinho e de repente lembrou que o seu time favorito também estava jogando. Rapidamente pegou o celular e ligou a transmissão ao vivo. Os dois pediram comida por delivery. Quando a entrega chegou, Doha, com muito cuidado, colocou a máscara para sair e pegar o pedido. Naquele mesmo instante, Sully também saiu para buscar sua comida. Doha cumprimentou-a educadamente, e Sully logo reconheceu nele o homem que havia sido confundido com o pervertido. Ela ficou um pouco irritada, porque ele sempre usava máscara. Depois que levaram a comida para dentro, perceberam que os pedidos tinham sido trocados e tiveram que se encontrar novamente para fazer a troca. Doha sabia que a refeição de Sully não tinha queijo, então deu a ela a sua porção de queijo como forma de agradecimento por tê-lo ajudado. No outro dia, os dois torciam por times diferentes, e suas expressões eram completamente opostas. Quando um time marcava, um ficava feliz e o outro decepcionado. No final, o time de Sully venceu. Doha, frustrado, fechou a janela com força e puxou a cortina, sem querer ouvir a comemoração dela. Na manhã seguinte, um homem foi buscar Sully para o trabalho. Ele viu um carro de luxo estacionado por perto e correu para olhar mais de perto. Estava prestes a tirar uma foto, mas deixou o celular cair sem querer, arranhando o carro. Nesse momento, Doha saiu do veículo. Quando Sully o viu, correu para se desculpar, mas ele disse que não havia problema e não pediu compensação. Depois entrou no carro e foi embora. A atitude de Doha chocou Sully, porque quando as pessoas dizem "está tudo bem", normalmente é mentira, mas ela conseguia ver que, no caso dele, era a verdade. Ele realmente não se importava. Naquele dia, Sully recebeu um pedido do compositor Park. Ele queria que ela verificasse se um certo cliente era de fato o compositor Doha. Estava muito interessado em Doha e queria descobrir seu segredo para compor. Conforme o combinado, Sully se escondeu dentro da sala de jantar e ouviu a conversa entre os dois homens. Em sua mão, tinha um dispositivo para sinalizar ao compositor Park se o outro estava falando a verdade. Mais tarde, Doha chegou e o compositor Park começou a enchê-lo de bebida. Em seguida, passou a fazer várias perguntas. Mas não importava o que perguntasse, Doha sempre respondia de forma direta, especialmente quando o compositor perguntava
perguntou se ele havia plagiado sua música, Doha respondeu imediatamente: "Eu nem conheço a sua música." Isso deixou o velho extremamente irritado. Contudo, quando Doha perguntou se o compositor havia plagiado músicas, percebeu rapidamente que Park estava mentindo, embora este acreditasse ser mais talentoso que ele. Park chegou até a abrir de propósito uma lata de refrigerante e espirrar em Doha para tentar fazê-lo tirar os óculos escuros, mas não conseguiu. Também tentou derrubar Doha, esperando que ele caísse, mas acabou sendo ele próprio o ferido. Depois disso, Solie exigiu que o compositor Park pagasse o restante do combinado imediatamente, ou ela revelaria seu plágio. Dito isso, entrou em seu carro e foi embora, deixando Park furioso e sozinho. Quando chegou em casa, viu um homem bêbado encostado na parede. Ao notar os óculos escuros e as manchas de refrigerante na camisa dele, Solie imediatamente pensou na pessoa que tinha acabado de encontrar no restaurante. Então lembrou que o time de futebol favorito dele era o Liverpool, e rapidamente deduziu que o vizinho misterioso ao lado era, na verdade, Doha. Por curiosidade, Solie retirou delicadamente a máscara de Doha e viu seu verdadeiro rosto. No momento em que estava prestes a colocar a máscara de volta, ele acordou de repente e segurou a mão dela com força. Doha ficou extremamente chocado ao perceber que a garota à sua frente tinha visto seu rosto verdadeiro. Ela também se assustou, já que sua ação às escondidas havia sido descoberta. Mas Doha não disse nada, apenas se levantou e foi embora. Em casa, Solie rapidamente procurou informações sobre Doha na internet. Descobriu que ele parecia esconder propositalmente sua identidade, já que não havia nenhuma informação sobre ele online. No dia seguinte, Solie foi comer sozinha em um restaurante. Dois homens se sentaram na mesa ao lado. Um deles, usando jaqueta de couro, se gabava para o amigo de que, graças às suas incríveis habilidades, muitas garotas eram loucas por ele. Solie ouviu e imediatamente percebeu que tudo o que o homem dizia era mentira. Isso a fez rir. O sujeito de jaqueta de couro notou e quis provocá-la, perguntando de propósito se ela tinha namorado. Mas Solie não se interessava por esse tipo de homem, e além disso, nada do que ele dizia era sincero. Assim, respondeu friamente e saiu rapidamente. Ao reencontrar Doha, que estava sozinho, Solie aproveitou para se desculpar pelo que aconteceu na noite anterior. Explicou que só havia tirado sua máscara por curiosidade, porque ele a cobria bem demais. Se soubesse que sua atitude faria com que Doha não voltasse para casa, não teria feito. Mas o que preocupava Doha era se Solie tinha tido alguma impressão ao ver seu rosto. Ela, no entanto, respondeu que não, apenas achava que ele tinha um rosto muito bonito. Nesse momento, um homem estranho se aproximou. Doha, sem saber quem era, se colocou à frente de Solie para protegê-la. O homem disse que havia perdido o celular e pediu para usar o deles por um instante. Sem hesitar, Solie entregou o seu aparelho. Isso deixou Doha muito surpreso. Depois de terminar a ligação, o homem devolveu o celular e pediu dinheiro para despesas de viagem, prometendo devolver assim que encontrasse o telefone. Solie rapidamente colocou a mão no bolso para dar dinheiro, mas infelizmente não tinha levado o dinheiro vivo. Então pediu ao Doha que emprestasse ao homem. Como era Solie quem pedia, Doha não teve escolha a não ser ajudar. Assim que recebeu o dinheiro, o homem foi embora sem olhar para trás. Doha não pôde deixar de comentar como Solie confiava facilmente nas pessoas, mas ela respondeu de forma direta. Não era que confiava nas pessoas, apenas confiava nas palavras que mereciam confiança. Diferente de Solie, sua mãe era uma golpista profissional. Recentemente, Solie havia desmascarado os golpes da mãe e bloqueado seu cartão de crédito. Por isso, a mãe agora levava uma vida difícil. Frequentemente, ia a lugares onde distribuíam comida para moradores de rua, tirava fotos e enviava para Solie tentando despertar pena e pedir dinheiro. Mas Solie não se deixava enganar com facilidade. Só desbloqueava o cartão se tivesse certeza de que a mãe estava sendo sincera. A mãe alegava ter feito uma cirurgia para retirar pólipos nas cordas vocais e dizia não poder falar com Solie diretamente. Chegou até a escrever em papel para evitar ser pega em uma mentira pela filha. No entanto, certo dia, a mãe bateu na porta de Doha por engano, o que o surpreendeu. Nesse instante, Solie chegou em casa. Ao ver a cena, tentou puxar a mãe para dentro para conversar, mas ela se recusou. A mãe tinha medo de falar com a filha e ainda a culpava por ter arruinado a vida da família com sua habilidade especial. Por isso, acreditava que o dinheiro que Solie ganhava com essa habilidade deveria ser compartilhado com ela. Solie criticou a mãe, dizendo que se ela não tivesse passado a vida aplicando golpes, nada daquilo teria acontecido. Ao perceber que a filha não lhe daria dinheiro, a mãe se preparou para ir embora. Sentindo pena, Solie
Souli entregou o dinheiro que já havia preparado de antemão, esperando que a mãe aceitasse e parasse de causar problemas. Vendo sua mãe se afastar animada, fez Souli recordar o passado, quando era pequena. Ela sempre tinha curiosidade sobre o que a mãe fazia. Um dia, ao voltar da escola, uma mulher a esperava no andar de baixo. Essa mulher havia sido enganada pela mãe de Souli e queria informações sobre ela. Mas Souli não sabia onde a mãe estava. Só tinha visto a mãe escondendo secretamente a caderneta bancária de alguém. Depois disso, Souli levou a mulher até a casa delas para devolver o dinheiro que a mãe havia enganado. Mas na verdade, aquela mulher também era uma golpista profissional. Ela tinha encontrado provas das fraudes da mãe de Souli e ainda levou a caderneta bancária da família, que continha todas as economias deles. Quando Souli percebeu que a mulher estava mentindo, já era tarde demais. A mulher fugiu imediatamente. Pensando nisso agora, Souli não pôde evitar sentir-se um pouco triste. Ela viu Doha parado na varanda vizinha, então soube que ele tinha ouvido toda a conversa. Doha tentou consolá-la, dizendo que toda família tem suas falhas. Para Souli, ela nem sabia se podia considerar sua mãe como família. Fazia muito tempo que não tinham uma refeição juntas, porque a mãe tinha medo da habilidade dela de detectar mentiras. Na manhã seguinte, Souli devolveu o dinheiro que havia emprestado de Doha. E realmente, aquele homem não havia enganado Souli. Ele até calculou os juros sobre o valor principal e devolveu a quantia. Nesse momento, Souli recebeu uma ligação. Do outro lado da linha, disseram que o local do encontro às cegas havia mudado. Na verdade, outra garota é que iria a esse encontro, e Souli foi incumbida de acompanhá-la para avaliar o homem. A garota queria saber se ele a amava de verdade e se estava preparado para ser um parceiro para a vida toda. No encontro, o homem disse que estava tão ocupado com o trabalho que ultimamente não teve tempo de vê-la. Souli sabia que ele estava mentindo, então imediatamente apertou o botão em sua mão para alertar a garota. Vendo o homem ainda respondendo mensagens no celular, Souli perguntou diretamente se ele estava falando com uma colega de trabalho. Sua negação era claramente uma mentira. Então ela pressionou novamente o botão de alerta. A garota pediu o homem em casamento. A resposta dele fez Souli perceber que ele só aceitou namorar a garota porque valorizava o status da família dela. Mas como ela realmente o amava, teimosamente perguntou diante de Souli se ele a amava. O homem apenas sorriu, depois se levantou e saiu para atender uma ligação. Essa ação substituiu sua resposta. A garota tirou o pagamento e o entregou a Souli, dizendo que não precisavam descobrir mais nenhuma verdade. Mas na realidade, ela não tinha intenção de terminar com o homem. Diante da escolha da garota de se enganar a si mesma, Souli só pôde respeitar sua decisão. Nesse momento, o homem entrou com seus amigos. Ele se ajoelhou diante da garota para pedi-la em casamento. Vendo a felicidade no rosto dela, Souli devolveu silenciosamente a taxa de consulta. Souli já teve um namorado e até conversaram sobre casamento. Os dois se amavam profundamente e eram totalmente sinceros um com o outro. Mas depois, ele começou a mentir para ela. Ele sequer conseguia dizer "eu te amo". Vendo a hesitação do namorado, Souli tomou a iniciativa de propor o término, porque sabia que até o pedido de casamento dele era uma mentira. Souli não sabia que seu ex-namorado havia sido transferido para Seul para trabalhar como policial de patrulha. Enquanto isso, Souli andava pela rua ouvindo incontáveis mentiras de pessoas apaixonadas. De repente, a música de um bar chamou sua atenção. Ela entrou sozinha e pediu uma bebida, logo esquecendo seus próprios problemas. Mas o homem que tocava piano no palco era, na verdade, Doha. Souli ouviu a música e bebeu generosamente. Nesse momento, um homem se aproximou para conversar com ela. Souli tentou lembrar e reconheceu que era o sujeito que havia traído sua cliente rica. Esse sujeito logo descobriu que Souli e aquela mulher não eram primas. Seu plano tinha sido exposto pelas duas e ele ficou furioso. Souli estava bêbada e, sem medo, admitiu a verdade. Justo quando o sujeito ia atacá-la, Doha, sem máscara, apareceu e a levou embora. No caminho para casa, Doha pensou que aquele sujeito fosse o par do encontro às cegas de Souli, mas ela negou imediatamente. Ela explicou que tinha passado por muitos momentos infelizes naquele dia e bebeu para aliviar o estresse. Doha fez um esforço para trancar as janelas do carro e evitar que ela fizesse algo imprudente. Souli ficou curiosa sobre por que Doha ousou revelar o rosto para ajudá-la. Nesse instante, Doha se deu conta e rapidamente colocou a máscara de volta. Depois, Souli o puxou para ir comer. Os dois se sentaram de frente para a parede, para que Doha pudesse tirar a máscara com tranquilidade e aproveitar a comida. Após a refeição, Doha levou Souli até a frente do prédio e foi estacionar o carro. Souli descobriu dois repórteres investigando secretamente a caixa de correio do prédio. Depois de algumas perguntas, Souli percebeu que estavam mentindo e que procuravam por Doha. Nesse momento, ele já tinha se aproximado por trás deles. Então, Souli fingiu que era a namorada dele. Ela levantou a mão acima da cabeça e correu até Doha, cobrindo perfeitamente
imediatamente o rosto dele dos repórteres. Em seguida, virou Doha para o outro lado, recolocou a máscara em seu rosto e abaixou sua cabeça. Os dois conseguiram evitar os repórteres com sucesso. Depois disso, Doha entendeu que Souli agiu daquele jeito para protegê-lo. Quando chegaram à porta da casa dela, ouviram novamente a voz dos repórteres atrás. Doha ficou extremamente assustado e continuava errando a senha de sua porta. Por isso, Souli teve que puxá-lo para dentro de casa. Um homem e uma mulher sozinhos no mesmo ambiente deixaram a atmosfera um pouco constrangedora. Pelo sistema de câmeras do prédio, Souli viu que os repórteres ainda estavam em frente à porta de Doha. Então disse que ele deveria ficar em sua casa por um tempo. Para aliviar o clima estranho, Souli pegou uma maçã e começou a descascá-la. Mas, vendo sua falta de jeito, Doha tomou a maçã de sua mão e a descascou habilidosamente. Doha acabou vendo o nome impresso no recibo de Souli. Instintivamente, Souli perguntou o nome dele em troca. Ao ouvir isso, Doha se assustou e disse que seu nome era Sunju. Claramente, Doha disse um nome falso, mas Souli não percebeu sua mentira. Ela ficou em dúvida sobre a própria habilidade. Então, Souli perguntou ao Doha se ele já havia mentido. Doha respondeu imediatamente: "Quem não mente? Eu também minto bastante." Assim, Souli não pôde evitar duvidar se sua habilidade havia desaparecido. Enquanto os dois assistiam a um filme, Souli não resistiu em discutir pontos de vista sobre o amor com Doha. Ela disse que esperava que seu parceiro viesse a ela com sinceridade. Caso contrário, se descobrisse que ele mentia, ela se afastaria imediatamente. Doha então disse a Souli que se fosse assim, ela teria de encontrar um mentiroso que mentisse de verdade, porque todo mundo neste mundo mente. Nesse momento, ouviu-se uma briga entre repórteres e um entregador na porta. A polícia de patrulha chegou para resolver a confusão. Kong Min viu o pacote de entrega no chão e o levou até a porta dos moradores. De repente, notou o nome de Souli no pacote. Naquele instante, Souli abriu a porta e viu Kong Min. Nenhum dos dois esperava se encontrar daquela maneira. Após algumas saudações, Kong Min percebeu um par de sapatos masculinos na casa de Souli. Então pensou que ela fosse casada, mas Souli rapidamente negou. Antes de ir embora, Kong Min disse que sentia saudades de Souli, o que deixou seu coração em caos. Doha, que havia escutado a conversa, percebeu que Kong Min estava entendendo errado. Então sugeriu que explicaria tudo claramente para Kong numa próxima vez. Quando Souli reagiu, Doha já tinha voltado para casa. Ele também ouviu Kong Min dizer palavras vagas para Souli e se sentiu desconfortável. Depois que Doha foi embora, Souli refletiu profundamente sobre o motivo de sua habilidade não funcionar com ele. Decidiu então convidá-lo para jantar e assim testar sua habilidade novamente. Mas Doha recusou firmemente porque não gostava de comer fora. Ele só havia se sentado com ela da outra vez porque estava tranquilo e a comida parecia deliciosa. Ouvindo isso, Souli sugeriu que Doha deixasse seu contato. Assim, quando encontrasse um restaurante com poucas pessoas e boa comida, o avisaria primeiro. Diante dessa proposta entusiasmada, Doha não conseguiu recusar e deu seu número de telefone a ela. Souli voltou para o café surpresa ao ver Kong Min vir procurá-la novamente. Dessa vez, ele pediu desculpas pelos acontecimentos do passado. Souli, inesperadamente irritada, o repreendeu dizendo que foi ele quem havia pedido, e em seguida mudou completamente. Quando terminaram, ele se mudou e perdeu o contato por 3 anos. Esse pedido tardio de desculpas não significava nada para ela. Kong Min se defendeu dizendo que tinha procurado em todo lugar até descobrir que ela havia se mudado para ali. Então pediu transferência com a esperança de revê-la. Não ligou antes porque temia que ela não o recebesse, e também por medo de que tivesse um novo namorado. Souli já não tinha esperanças em Kong Min, então admitiu de forma direta que tinha um namorado. Coincidentemente, Doha entrou no café nesse exato momento. Doha viu Souli chamando-o de namorado e olhando para ele com olhos insinuantes, então foi até ela e ficou ao seu lado. Vendo Doha segurar firme a mão de Souli, Kong Min saiu constrangido. Souli queria soltar a mão de Doha, mas ele segurou ainda mais forte. Com receio de que Souli fosse incomodada pelo ex de novo, Doha decidiu levá-la para casa. Os dois caminharam de mãos dadas. Ao chegarem ao prédio, Doha percebeu que Kong Min não tinha más intenções para com Souli. Então, aconselhou-a a encontrar uma oportunidade para esclarecer as coisas com ele. Depois disso, Doha até devolveu a carta de tarô que Souli havia deixado cair antes. No dia seguinte, Souli convidou Doha para jantar juntos. Sob a tentação da comida deliciosa, Doha aceitou alegremente. Durante a refeição, Souli ouviu um casal próximo se elogiando com palavras falsas e, por isso,
teve uma ideia. Ela pediu ao Doha que tentasse mentir para ela, por exemplo, elogiando sua beleza. Mas Doha realmente achava Souli bonita. Suas palavras sinceras a deixaram envergonhada. O plano falhou. Então, Souli pensou em usar bebida alcoólica para fazê-lo falar a verdade. Porém, Doha disse diretamente que havia parado de beber há muitos anos e não beberia. Nesse momento, Jian ligou para Doha da praia. Há pouco tempo, Doha queria parar de compor músicas para ela, para cortar sua dependência. Ele não queria que Jian caísse em um amor não correspondido e desperdiçasse seus sentimentos com ele. Para Jian, não poder cantar as músicas de Doha significava que ser cantora já não tinha sentido. Ela agradeceu a ele e desligou. Logo depois, Doha não conseguiu mais contatá-la e ficou preocupado. Imediatamente ligou para Dushan para perguntar sobre a situação. Ao saber que Jian havia ido para a praia de Kongdong, Doha se lembrou de antigos acontecimentos. De repente, sentiu uma dor no coração tão forte que mal conseguia respirar. Vendo Doha em sofrimento e indo para o carro, Souli se ofereceu para dirigir. No caminho, Doha confessou sua identidade de compositora a Souli. Também a lembrou para não tirar fotos, nem comentar nada ao ver Jian para evitar rumores. Souli concordou, pois também não gostava de se meter na vida dos outros. Os dois correram para a praia. Naquele momento, metade do corpo de Jian já estava na água. Doha correu rapidamente até ela e a trouxe de volta para o carro. Assim que chegaram, Jian percebeu que Souli também estava ali. Sendo perspicaz, notou logo algo estranho entre Doha e Souli. Jian fez perguntas insistentes, mas Doha não quis explicar. Isso a deixou ainda mais desconfiada. Ela se irritou e chegou a dizer que não queria mais viver. Essas palavras enfureceram Doha. Ele gritou e ordenou que Jian saísse do carro. Sem opção, ela desceu e foi com o empresário. No caminho de volta, Doha, exausto, adormeceu no carro. Quando chegaram ao condomínio, Souli tentou acordá-lo. Naquele momento, Doha ainda estava preso em um pesadelo. Em sonho, repetia o nome de uma garota e dizia: "Eu não a machuquei." Nesse instante, soou um alarme na mente de Souli. Ela percebeu que Doha estava mentindo. Sunju era o nome que Doha usava no ensino médio. Naquela época, ele também era um garoto de destaque na escola. Sunju e sua colega Omji eram um casal famoso, até que um dia brigaram. Ela jogou a chave do carro dele no mar para impedi-lo de ir a Seul. Depois disso, Omji sofreu um acidente. Todos passaram a acreditar que Doha havia tramado para machucá-la. Diante das perguntas da polícia, Doha sofreu muito, mas só conseguia repetir que não havia feito mal a Omji. Mesmo que fossem palavras ditas em sonho, Souli percebeu que ele estava mentindo. Depois que Doha acordou, estava extremamente exausto. Silenciosamente colocou a máscara e voltou para seu apartamento. Naquele momento, ele já começava a ter febre. Doha ignorou a preocupação de Souli e foi para casa sozinho, mas Souli, de coração bondoso, não conseguiu abandoná-lo. Então, pegou remédio para a febre em casa e levou até ele. Quando tocou a campainha, viu que a porta estava encostada. Ela entrou. Ao entrar, descobriu Doha adormecido ao lado da cama. Inicialmente, ela pretendia apenas deixar o remédio e sair, mas acabou vendo comprimidos para dormir no chão. Nesse momento, Souli percebeu que Doha sofria de insônia severa. Vendo que ele estava com febre alta, Souli não teve coragem de ir embora. Usando toda a sua força, ajudou Doha a deitar na cama para que dormisse mais confortável. Depois, usou uma toalha molhada para resfriá-lo. Quando a temperatura dele baixou um pouco, Souli já estava prestes a sair, mas inesperadamente, Doha segurou sua mão e a puxou de volta. Ele a confundiu com Omji, por isso a abraçou com força, sem soltar. Ainda apoiou a cabeça em seu braço, murmurando desculpas sem parar. Souli queria retirar o braço, mas, sem querer, acabou deitada na cama, frente a frente com Doha. Sem conseguir escapar, teve de permanecer deitada ao lado dele a noite toda. Na manhã seguinte, Souli acordou e viu Doha ao seu lado. Imediatamente se levantou para ir embora, mas acabou caindo de volta na cama. Doha despertou e olhou para ela com uma expressão assustada. Souli se apressou em explicar que a porta estava aberta e que, vendo que estava mal, entrou para cuidar dele. A boa intenção de Souli não comoveu Doha. Pelo contrário, fez com que ele sentisse aquilo como um fardo. Doha disse que, a partir de agora, queria que ela parasse de se preocupar com ele, que fingisse que ele não existia. Diante da frieza de Doha, Souli não recuou. Disse que também não queria mais contato com ele. Por fora, Doha parecia querer distância, mas ao ver o remédio que ela havia trazido e a toalha fria da noite anterior, não pôde evitar sentir-se um pouco tocado. Após o ocorrido, Jian percebeu que a relação entre Souli e Doha não era comum. Enciumada, fez um escândalo com Doha. Disse que se ele não se mudasse, iria procurar Souli todos os dias, enchendo aquela rua de repórteres. O comportamento irracional de Jian irritou Dokshan. Nesse momento, ele disse sem rodeios que Jian não deveria mais se envolver com Doha, porque ela lembrava muito a ex-namorada dele. Quanto mais ela agitasse as coisas, mais distante ficaria de Doha. O irmão mais novo de Dokshan, Jichan, também sabia sobre Doha e sua ex-namorada.
namorada. Ele também sabia que Doha não queria que seu endereço fosse revelado e que sempre usava máscara por medo de que descobrissem seu passado. Por isso, Ji-chan frequentemente usava isso para ameaçá-lo e chantageá-lo. Depois de se livrar de Ji-chan, Doha foi se apresentar em um bar, mas suas mãos começaram a tremer de repente, arruinando a performance. O dono não o culpou, ao contrário, perguntou calorosamente sobre seu estado. Doha não tinha muito o que dizer, apenas pediu para ficar lá temporariamente. Enquanto isso, Souli percebeu que a casa de Doha estava completamente escura e logo entendeu que ele havia saído de casa. Havia um homem mascarado se passando por Doha e postando vídeos online, acusando a empresa de J Torre Entretenimento de contratar um compositor substituto e de tornar o plágio musical um hábito. Depois que o vídeo foi publicado, atraiu a atenção de muitos internautas. Todos acreditaram que o homem mascarado era Doha e passaram a condenar a empresa J. Se Dokchan quisesse acusar essa pessoa de falsificação, teria de ser esclarecido pelo próprio Doha. Na realidade, quem copiava as obras alheias era o compositor Park, da empresa. Como diretor, ele era extremamente arrogante. Após o incidente, Park entrou furioso na cafeteria de Souli. Suspeitava que um de seus funcionários o havia traído e se passado por Doha para expor o plágio na internet. Ele gravou as vozes de seus funcionários e queria que Souli identificasse o mentiroso entre eles. Infelizmente, se não ouvisse diretamente, ela não conseguia distinguir verdade de mentira. Souli também havia lido os boatos online, por isso estava um pouco preocupada com Doha. Nesse momento, Dokchan foi procurar Souli porque não conseguia entrar em contato com Doha. Sabendo que os dois eram vizinhos próximos, foi pedir ajuda. Souli ficou curiosa sobre que tipo de pessoa Doha realmente era e por que sempre cobria o rosto, como se estivesse fugindo de algo. Dokchan contou a ela que algo havia acontecido no passado que deixou Doha extremamente exausto. Desde então, sua personalidade mudou bastante. Porém, depois de se mudar para o bairro de Souli, a condição dele tinha melhorado muito. Ele conseguiu dormir melhor e até começou a conversar com os vizinhos. Dokchan esperava que Souli pudesse ajudá-lo um pouco. Quando Doha voltasse, ela deveria ligar imediatamente para informá-lo. Souli pensou nos lugares para onde Doha poderia ter ido e rapidamente correu até o bar onde ele tocava piano. Quando o dono do bar reconheceu Souli, percebeu que ela estava ali para procurar Doha. Ele pediu que ela esperasse um pouco. Somente depois que todos os clientes foram embora, Doha apareceu. Ao ver Souli parada diante dele, Doha ficou extremamente surpreso. Quando Doha acidentalmente quebrou um prato, Souli correu rapidamente para impedi-lo de recolher os cacos com a mão. Ela acreditava que um pianista precisava proteger bem as mãos e não podia deixá-las se ferirem. Então, Souli esclareceu sua intenção de estar ali. O telefone de Doha estava desligado e ninguém conseguia contatá-lo. A empresa dele estava em caos por causa do vídeo do impostor. Por isso, Dushan havia procurado Souli. Depois de assistir ao vídeo, Doha ainda queria esconder a situação, dizendo que a empresa já devia ter resolvido tudo. Souli não conseguiu aceitar essa postura fraca de Doha e o culpou por ser irresponsável. Ela acreditava firmemente que Doha não era um ladrão de músicas. Só esperava que ele tivesse coragem de se levantar e proteger sua carreira. As palavras de Souli o tocaram profundamente. Na manhã seguinte, Doha foi até uma área residencial antiga. Um homem apareceu atrás dele e perguntou a quem ele procurava. Doha fingiu perguntar se o outro era Kim Doha, mas o homem virou-se e saiu correndo. Doha imediatamente o perseguiu e os dois começaram uma corrida pelos becos. Nesse instante, uma bola rolou para fora. Doha reagiu rapidamente e chutou a bola contra o homem, que caiu no chão e se rendeu voluntariamente. Pensou que quem o perseguia fosse um policial, sem imaginar que era o próprio Kim Doha. Depois disso, o homem levou Doha até o porão de sua casa. No dia anterior, Doha havia visto o vídeo e reconhecido o teclado eletrônico que aparecia nele. Por isso conseguiu encontrar o lugar. Esse homem havia tido sua música roubada e não conseguia aceitar. Ele sabia que Doha era famoso e misterioso. Então usou o nome dele para fazer a acusação e atrair a atenção da sociedade. O homem percebeu que tinha agido errado e se prontificou a retirar o vídeo e postar um pedido de desculpas. Doha sabia que a culpa não era dele, mas do compositor Park. O verdadeiro plagiador era Park, e ele sim deveria ser responsabilizado. O homem foi até a empresa por vontade própria e admitiu ter se passado por Doha. Contou que tinha sido explorado por Park, que roubou sua obra e depois foi expulso. Por isso guardou rancor e agiu daquela forma. Doha também se prontificou a ajudar a empresa a resolver a crise. O arrogante compositor Park apareceu na empresa, negou o plágio e ainda declarou que a razão de Doha não ousar se expor era porque tinha atitudes suspeitas. Ao ouvir isso, Doha decidiu que não se esconderia mais. Quando estava prestes a tirar a máscara, inesperadamente Dushan pegou o chapéu de um colega e colocou em Doha, levando-o para fora da multidão. Dushan já tinha um plano de contra-ataque e queria proteger Doha. Ele já sabia há muito tempo que Park plagiava, só ainda não tinha lidado com a situação.
Mais tarde, o compositor Park recebeu a punição que merecia. Doha também mudou sua personalidade evasiva de antes. Ele até convidou Soli para assistir à sua apresentação. Após o término da música, Doha tirou a máscara diante de todos. Ao ver essa cena, Soli ficou extremamente feliz. Os dois não disseram nada, apenas trocaram olhares alegres. Em seguida, Doha convidou Soli para uma refeição, agradecendo por ela tê-lo ajudado a recuperar uma vida normal. A partir de agora, ele nunca mais precisaria se esconder. De repente, Doha chamou o nome de Soli e se aproximou lentamente dela. O coração de Soli disparou, mas Doha apenas perguntou se o cliente da mesa ao lado estava filmando-os em segredo. Soli ficou sem palavras por um instante, depois explicou que eles só estavam fotografando a comida. Como Doha não saía para comer havia muito tempo, olhava ao redor com desconfiança. Quando alguém se aproximava, imediatamente se assustava e usava o guardanapo para cobrir o rosto. Soli refletiu que Doha não conseguiria se adaptar a essa situação em pouco tempo. Então ela disse que não havia problema ele se acostumar aos poucos. Depois da refeição, os dois foram a um bar tranquilo. As pessoas lá estavam focadas apenas em beber, então ninguém prestou atenção em Doha. Isso fez com que Doha baixasse a guarda e aceitasse beber com Soli. Após alguns copos, Soli começou a ficar um pouco bêbada. Ela perguntou ao Doha por que ele havia a tratado friamente antes e até mesmo saído de casa. Doha respondeu que, como lembrava de ter causado sofrimento a ela, quis fugir de tudo ao seu redor. Ao ouvir a resposta de Doha, a primeira reação de Soli foi pensar que ele tinha problemas com mulheres. No tema de relacionamentos, Soli ficou curiosa se Doha gostava de Jian. Ao saber que apenas Jian gostava dele de forma unilateral, Soli sentiu um pouco de ciúmes. Ela queria muito saber como alguém com uma personalidade em comum como Doha trataria bem uma namorada. Enquanto conversavam, Soli quis comer camarão. Então Doha a ajudou a descascar. Vendo as mãos de Doha descascando o camarão, Soli não conseguiu deixar de elogiar, dizendo que suas mãos eram bonitas. Nesse momento, as bochechas de Doha ficaram vermelhas e ele sentiu seu coração acelerar. Ele havia descascado 2 camarões que, por acaso, formaram um coração no prato. Bêbada, Soli pegou os 2 camarões e brincou com eles como uma criança. Ela estava tão embriagada que não sabia de nada. Então Doha a levou para casa. No meio da noite, Soli viu Doha tirando suas roupas. Logo depois, ele também tirou sua camisa. No dia seguinte, Soli acordou em sua cama. Ao ver a mancha em suas roupas, lembrou que havia caído na mesa e se sujado de molho. Depois desse incidente constrangedor, Doha a carregou para casa. Mas no caminho, ela insistiu em querer sorvete, então ele precisou entrar numa loja de conveniência para comprar. Ao chegar em casa, ele a ajudou a tirar o casaco sujo. O casaco de Doha também estava manchado, então ele o tirou para verificar. Meio bêbada e meio desperta, Soli viu essa cena e pensou que Doha tinha más intenções. Então lhe deu um tapa. Logo em seguida, deitou-se de novo e continuou dormindo. Ao lembrar de tudo da noite anterior, Soli ficou extremamente envergonhada. Nesse momento, Doha trouxe comida para ela e não esqueceu de lembrá-la de trocar a senha da porta, já que depois da noite anterior, ele também sabia o código. Para se desculpar, Soli ajudou Doha a lavar a camisa manchada. A relação entre os dois foi ficando cada vez mais próxima. Doha viu uma notícia sobre uma partida de futebol sendo anunciada na TV e se lembrou de que Soli havia dito que gostava de ir a bares assistir futebol porque tinham telões. Pensando nisso, ele mesmo sugeriu convidar Soli para assistir ao jogo na noite seguinte. Diante desse convite, Soli ficou extremamente feliz e se preparou para o encontro. Ela escolheu uma roupa rosa fofa. Doha também se vestiu bem, usando terno e sapatos de couro combinando perfeitamente. Soli fingiu que estava ocupada e não teve tempo de se trocar. Não que tivesse se arrumado de propósito. Já Doha, de forma direta, disse que queria estar mais atraente para Soli. Essa resposta tão franca deixou Soli muito satisfeita. Naquela noite, a maioria dos bares estava lotada por não terem feito reserva. Os dois não conseguiam encontrar um lugar vago. Felizmente, após muito esforço, conseguiram um assento em um bar aberto por um senhorio perto de casa. O jogo já estava pegando fogo. Sempre que havia lances emocionantes, Doha e Soli não conseguiam evitar gritar de empolgação. Suas mãos se apertavam instintivamente, mas constrangidos, logo se afastavam. A noite toda o bar foi tomado por aplausos e gritos. No meio daquele clima animado, Doha e Soli brindaram juntos. No dia seguinte, Soli acompanhou uma cliente ao clube de tênis. A cliente estava preocupada que seu pai tivesse sido enganado por uma mulher, então convidou Soli para investigar. Soli não esperava que a mulher fosse sua própria mãe. Quando viu sua mãe, ambas ficaram
ficaram surpresas. A cliente sinalizou para Souli que ela poderia começar a fazer perguntas. Antes, a cliente havia ouvido que essa mulher tinha perdido o marido. Então, perguntou de propósito em que dia era o aniversário de morte do esposo. A mãe de Souli respondeu que era no dia do falecimento do marido. Assim que Souli ouviu, percebeu que a mãe estava mentindo, pois aquele dia era claramente o aniversário de seu pai. Temendo ser desmascarada, a mãe de Souli puxou-a de lado e a alertou. Ela havia notado o interesse do pai da cliente e dizia que, se Souli deixasse isso passar, ela poderia ter a vida que desejava. A mãe de Souli e o pai de Souli não se viam há muitos anos. No coração dela, aquele marido não era diferente de alguém que já tivesse morrido. A mãe ainda disse que, se Souli pudesse perdoá-la, ela também a perdoaria. Mas Souli percebeu novamente que aquilo era mentira. Naquele momento, a família da cliente questionou se a mulher realmente amava o pai deles. A mãe de Souli sorriu e afirmou que o amava de verdade. Mais uma vez, Souli notou a mentira. Então, escolheu revelar a verdade à cliente. Ao ouvir, a cliente não se surpreendeu. A família era muito rica e muitos aproveitadores como a mãe de Souli já haviam aparecido. A cliente até admirou a habilidade de Souli, já que ela nunca era enganada por ninguém. Depois disso, a mãe de Souli foi até a loja dela. Furiosa, quebrou objetos e culpou a filha por todas as dificuldades de sua vida. Diante da fúria da mãe, Souli manteve-se extremamente calma, pois sabia que a cliente já havia desconfiado das intenções dela. Mesmo que Souli não tivesse aparecido, a cliente teria encontrado alguém para investigar a verdade. Enquanto a mãe estava prestes a repreendê-la, Doha apareceu no café procurando por ela. Ao vê-lo chegar, a mãe de Souli pensou que os dois tinham um relacionamento. Então, disse diretamente ao Doha que Souli era uma xamã. Ao ouvir isso, Souli não conseguiu se conter e interrompeu a mãe. Depois que ela foi embora, Souli ficou extremamente envergonhada diante de Doha. Sua habilidade de detectar mentiras não era algo bom. Às vezes, saber demais tornava impossível estar com alguém. Isso fez Souli se lembrar de seu ex-namorado. Na verdade, muitos anos atrás, Kong Min não deixou Souli porque havia perdido o interesse, mas porque estava doente e não queria arrastá-la para baixo. Por isso, mentiu para ela e pediu a separação. Souli só conseguia sentir que ele estava mentindo, mas nunca soube a verdade por trás daquelas palavras. Até hoje, Kong Min ainda se lembra vividamente desse momento. Ele ainda consegue recitar o número de telefone de Souli e pensa nela constantemente. Quanto a Souli, acredita que ela e Doha também não terão um bom final. Souli não quis mais esconder. Confessou ao Doha que conseguia reconhecer mentiras. Ela já havia encontrado muitas pessoas falsas, mas Doha sempre foi honesto, e por isso ela sentia algo por ele. Logo depois de revelar sua habilidade especial, Souli rapidamente se arrependeu. Ela se lembrava claramente de como, quando criança, sua mãe a havia alertado para nunca contar a ninguém sobre esse dom, pois todos acabariam se afastando dela. No dia seguinte, quando voltou à cafeteria para limpar, Doha também apareceu lá. Ele perguntou se ela tinha dormido bem na noite anterior e a ajudou a arrumar o lugar destruído pela mãe no dia anterior. Souli ficou extremamente surpresa com a presença dele ali. Não esperava que, após ouvir sua confissão na noite passada, ele ainda aparecesse diante dela. Ele não parecia se importar com sua habilidade. Na verdade, Doha realmente não ligava se Souli era uma xamã ou não. Afinal, não era contra a lei. Aos olhos dele, a capacidade dela era algo normal, e até explicava o porquê de tantas atitudes estranhas recentemente. Depois, eles foram comer juntos. Ao passarem por uma padaria, Souli comentou que aquele lugar vivia cheio. Ao perceber que ela nunca havia provado nada de lá, Doha a puxou para dentro para comprar pão com ele. Enquanto escolhiam, uma mulher entrou com um pão comprado no dia anterior, exigindo reembolso. Ela alegava que havia um verme no pão e mostrou uma foto como prova. Ao ouvir isso, os clientes começaram a sair da loja. O dono, para evitar confusão, devolveu o dinheiro. Souli percebeu que a mulher estava mentindo, mas não quis revelar sua habilidade. Então apenas sugeriu irem a outro lugar. Os dois foram a um restaurante ao ar livre e, por coincidência, encontraram Kong Min. Souli não quis evitá-lo e se sentou confiante ao lado dele. Nesse momento, o colega de Kong perguntou sobre o ferimento em seu braço. Ao ouvir a conversa, Souli olhou instintivamente para o braço dele. Percebendo isso, Doha rapidamente puxou um assunto com Souli para distraí-la. Ver os dois conversando deixou Kong Min com ciúmes. Ele declarou que continuaria a perseguir a garota de quem gostava. Doha percebeu que ele se referia a Souli, e isso o deixou descontente. Logo depois, Souli derrubou um copo de água, molhando a roupa. Doha correu para chamar um garçom e pegar guardanapos. Assim que ele se afastou, Kong Min aproveitou para perguntar a Souli se ela estava apenas fingindo namorar Doha. Ela admitiu que tinha pedido ao Doha para se passar por seu namorado. Kong Min pensou que isso era sinal de que ela o odiava, então saiu do restaurante de mau humor. Quando Doha voltou, percebeu que havia algo errado com Souli.
Ela contou que Kong Min havia descoberto a farsa do relacionamento deles. Isso tinha acontecido porque Doha pediu berinjela, algo que Soli não gostava. Doha percebeu e perguntou sobre as comidas de que ela gostava, guardando mentalmente suas preferências. Desde que o boato sobre vermes no pão surgiu, as vendas da padaria caíram drasticamente. Doha gostava muito do pão dali e confiava no dono. Não ligava para os rumores e continuava comprando. Um dia, outro cliente entrou claramente com a intenção de arrumar confusão. Doha, então, comprou todos os pães acusados de terem vermes. No caminho de volta, ele encontrou Soli, que estava atrapalhada carregando um cobertor para a lavanderia porque havia derramado cerveja nele. Quase tropeçou na escada, mas Doha apareceu a tempo e a salvou. Os dois acabaram carregando o cobertor juntos. Soli sorriu sem perceber quando viu que era Doha. Enquanto esperavam a lavagem, sentaram-se para conversar. Nesse momento, viram o dono da padaria desmaiar na rua. Desde a acusação dos vermes, ele estava muito angustiado e determinado a descobrir quem tinha postado aquela foto online. Soli ficou sensibilizada com suas palavras e quis ajudá-lo. Doha imediatamente chamou um táxi para levá-lo para casa. No dia seguinte, um novo cliente apareceu no Tero Café. O homem dizia ser um estudante que havia acabado de voltar da França e queria trabalhar no bairro. Nesse momento, um corretor de imóveis entrou procurando pela esposa. Quando viu o suposto estudante francês, fingiu não conhecê-lo, mas, ouvindo as respostas, Soli percebeu que estavam mentindo. Nesse instante, Doha também chegou ao café e reconheceu o homem como aquele que tinha causado confusão na padaria. Doha e Soli suspeitaram que aquele homem tinha algum problema e mantinha algum tipo de relação com o corretor de imóveis. Então, os dois fingiram visitar o escritório imobiliário para investigar. Por acaso, Doha viu a tela do computador do corretor e nela havia a foto de um cachorro idêntico ao avatar da pessoa que havia postado a foto online. Soli e Doha revelaram a verdade ao dono da padaria. Ao ouvir isso, o padeiro foi até o escritório imobiliário e, aproveitando-se de um momento de distração, pegou o celular do corretor. Ao verificar a conta nas redes sociais, descobriu que o próprio corretor era quem havia feito a postagem, e o homem que dizia ter estudado no exterior era, na verdade, seu filho. Furioso, o dono da padaria pegou um grande saco de farinha e o lançou contra eles para extravasar sua raiva. Depois de descarregar sua frustração, o padeiro convidou Soli e Doha para beber uma cerveja em agradecimento. Quando a música começou a tocar no local, todos comentaram sobre as canções recentes nas paradas musicais e admiraram muito o talento de Doha como compositor. Ao ouvir isso, Doha e Soli não conseguiram conter o riso. Quando alguém perguntou seu nome, Doha pensou por um momento e decidiu contar a verdade. Revelou a todos que seu verdadeiro nome era Kim Doha, mas todos caíram na gargalhada, acreditando que ele estava brincando. O padeiro achou que Doha não queria revelar sua identidade e usava o nome do famoso compositor, mas ninguém se importou de fato, porque no fim, o que importava era que todos gostavam de sua companhia, independentemente do nome. Naquela noite, Doha e Soli brincaram e riram com muita naturalidade. No caminho de volta, Doha pediu que ela não o chamasse mais de Kim Doha ou pelo nome completo, pois soava distante. Mas ao se tratarem apenas pelo primeiro nome, ambos ficaram tímidos. Doha entrou rapidamente em uma loja de conveniência e comprou o sorvete que Soli gostava. Isso a emocionou muito, não apenas pela atenção dele, mas também porque Doha nunca havia mentido para ela. Por isso, ela realmente o via como um homem bom e precioso. Soli lembrou que Doha só tinha mentido uma vez, quando sonhando murmurou: "Eu não a machuquei." Ela acreditou que fosse apenas um pesadelo, e não deu importância. Enquanto isso, no dia seguinte, Jian foi atrás de Soli. Ela percebeu a proximidade crescente entre os dois e implorou para que Soli não interferisse mais na relação dela com Doha. Por causa dele, Jian estava disposta a abrir mão de tudo. Jian até revelou o segredo de que Doha já havia matado alguém para que Soli se assustasse e se afastasse dele. Naquela época, a mãe de Doha, por causa de suas ambições políticas, queria mandá-lo para o exterior. Doha sabia que a mãe sempre o via como um criminoso e o desprezava, temendo que ele manchasse sua imagem pública. Mas dessa vez, Doha não podia obedecer. Havia algo mais importante que precisava resolver. Depois, ele foi até o café e contou tudo a Soli. Disse que um dia havia sido suspeito de ferir uma pessoa, mas afirmava com convicção que não era o culpado. Soli queria acreditar, mas dentro de sua mente ouviu o som de um alarme, sinal de que Doha estava mentindo. Nesse momento, Dushan entrou às pressas e levou Doha embora. Ele acabou de saber que Jian tinha contado o segredo a Soli e temia que ela fosse revelá-lo, mas Doha acreditava que Soli não era esse tipo de pessoa. Mesmo que Jian não tivesse dito nada, ele já havia decidido contar a verdade para ela, pois tinha sentimentos por Soli e não queria esconder nada. Naquele instante, Soli estava mais calma do que nunca. Comparado à sua habilidade de detectar mentiras, ela sentia-se mais tranquila ao escolher acreditar em Doha. Movida pela curiosidade, começou a pesquisar informações sobre o caso envolvendo Sunju.
descobriu online que Sunju era o nome de Doha, em sua época de colégio. As informações diziam que ele havia admitido a acusação de ter machucado alguém. Isso deixou Souli confusa e perdida. Dushan, por sua vez, nem ousava atender as ligações de Doha. Naquela noite, Souli não conseguiu dormir e, no dia seguinte, passou o dia desanimada. Doha então enviou uma mensagem pedindo para se encontrarem e conversarem melhor. Mas o coração de Souli ainda estava em conflito. Ela não sabia como encará-lo. No fim, decidiu ocupar-se com o trabalho, para não pensar no problema. Naquela noite, Doha foi até ela e pediu desculpas por ter escondido esse segredo. Enquanto Doha não sabia por onde começar, alguém ligou para o celular de Souli. Ela apertou para recusar a chamada, mas quando a tela da ligação desapareceu, a página da web que ela tinha acabado de visualizar voltou a aparecer. Souli ficou com medo de Doha ver aquilo. Então pegou o celular rapidamente. Nesse movimento, ela acabou derrubando a xícara de chá quente, queimando a mão de Doha. Assustada, Souli segurou a mão dele e colocou debaixo de água fria para aliviar a queimadura. Depois, aplicou gelo com cuidado. Ao ver os olhos preocupados dela, Doha entendeu que estava sendo questionado. Souli explicou que só tinha ficado curiosa e, por isso, pesquisou o caso na internet. Em seguida, perguntou com cautela se ele era mesmo o criminoso mencionado. Doha percebeu na hora que a confissão da noite anterior tinha sido detectada pela habilidade dela como uma mentira. Calmamente, respondeu que não tinha ferido aquela pessoa, mas imediatamente, Souli ouviu o som do alarme em sua cabeça. Assustada, afrouxou a mão e o gelo caiu no chão. Mais uma vez, ela percebeu que Doha estava mentindo. Confusa, pediu que ele explicasse melhor. Doha não se atreveu a falar muito mais, com medo de que quanto mais dissesse, mais erros cometesse, e Souli acabasse considerando tudo mentira. Sentindo que tudo tinha acabado, ele foi embora de coração partido. No meio da noite, Souli foi ao bar onde já tinha ido a um encontro com Doha. Pediu o mesmo prato daquele dia, mas percebeu que sem ele ao seu lado, por mais saborosa que fosse a comida, ela parecia sem gosto. Embriagada, ligou para Doha. Contou que estava comendo camarão, o mesmo prato do encontro, mas que agora não tinha sabor nenhum. Disse que o camarão que Doha descascava para ela era muito mais gostoso. Souli pensava que Doha devia ter mentido por algum outro motivo. Ao ouvir isso, Doha quis explicar pessoalmente, mas ela recusou, dizendo que queria ouvir sua explicação apenas pelo telefone. Ele percebeu que Souli tinha medo de encarar a resposta dele diretamente, por isso havia ligado. No caminho de volta, Souli viu um casal discutindo por causa dos passados complicados um do outro. Sob o efeito do álcool, não conseguiu se conter e se meteu na discussão, achando que aquilo era insignificante comparado ao que ela vivia. O casal, irritado com a intromissão, começou a culpá-la em voz alta. Nesse momento, Doha apareceu de repente e se colocou diante dela. Vendo sua postura, o casal logo foi embora. Depois disso, Doha levou Souli para casa. No início, ela tentou agir como se nada tivesse acontecido, conversando sobre coisas do dia a dia. Achava que, se fingisse normalidade, os dois poderiam voltar a ser como antes, mas Doha temia que qualquer palavra sua soasse como mentira de novo. Então Souli foi direta. Disse que, por causa das mentiras dele, tinha uma terrível dor de cabeça e já não sabia se podia acreditar ou não. Depois de desabafar, entrou em casa. Doha entrou silenciosamente no elevador e partiu. Souli ouviu o barulho e correu para fora, mas parou e decidiu não ir atrás dele. Ela ficou abatida, o que deixou seus amigos preocupados, já que sua falta de foco podia prejudicar o trabalho. Nesse momento, recebeu uma tarefa de um cliente e não teve escolha, a não ser se concentrar. No hospital, acabou vendo Kong entrando no centro de tratamento de câncer de estômago. Fingindo ser guardiã dele, perguntou a uma enfermeira, que contou que Kong Min estava em fase terminal. Souli quis encontrá-lo para checar, mas recebeu a ligação do cliente e precisou ir até o quarto de outro paciente. Lá, fingiu ser secretária de um idoso para confirmar se o que a família e o médico diziam era verdade. Eles garantiam que após a cirurgia, ele se recuperaria logo. Mas Souli percebeu que era mentira, e o próprio idoso também sabia. Ainda assim, ele entendia que todos só queriam protegê-lo e decidiu colaborar com a encenação. Às vezes, na vida, nem todas as mentiras são más. Algumas podem expressar cuidado e sinceridade. As palavras do idoso tocaram profundamente o coração de Souli. Ao sair, ela encontrou Kong Min no saguão. Ele tinha escondido sua doença e mentiu dizendo que estava no hospital para visitar um amigo. Convidou-a para jantar. E mesmo sabendo que era mentira, Souli decidiu manter o segredo, influenciada pela conversa com o idoso, e aceitou. Enquanto isso, Doha tinha voltado para sua antiga casa, o que preocupou Dushan, temendo que sua identidade fosse exposta e a empresa fosse afetada. Além disso, Omho acreditava que Doha era o responsável pelo sofrimento de sua irmã e queria vingança. Descobriu que o misterioso Doha era, na verdade, Kim Sung-ju. A pressão também vinha da mãe de Doha,
ex-deputada prestes a concorrer em eleições. Ela procurou Duchamp e pediu que levasse Doha para a Alemanha, para evitar que o segredo fosse revelado e sua carreira política fosse prejudicada. Todos viam Doha como culpado, até a própria mãe. Mas ele não queria mais fugir. Decidiu enfrentar Ómio e esclarecer o assunto. Ómio, porém, fingiu ser Doha e deixou uma carta para sua mãe, convidando-a para um encontro. Pensando ser de Doha, ela correu ao restaurante, preocupada em não ser descoberta. Observando de longe, Ómio viu sua busca aflita e teve certeza de que Doha era mesmo o Sunju do passado. Naquele mesmo dia, Souli jantou com Kong Min. Ela não conseguiu conter a curiosidade e perguntou sobre sua saúde. Kong, então, decidiu não esconder mais. Contou toda a verdade. Disse que, ao descobrir a doença, quis terminar com ela para não fazê-la sofrer. Mas até hoje não entendia o que ela quis dizer naquela época ao afirmar que podia ouvir mentiras. Souli admitiu que era literalmente isso. Tinha a habilidade de distinguir mentiras, mas não conseguia ouvir o motivo delas. Por causa dessa limitação, os dois perderam a chance de ficarem juntos no passado. Dessa vez, Kong quis reatar, mas Souli confessou que já tinha sentimentos por outra pessoa. Kong respeitou sua decisão e não insistiu. No caminho de volta, Souli refletiu sobre as palavras de Kong. Pensou que talvez Doha tivesse mentido porque guardava segredos difíceis de revelar. Com isso em mente, dirigiu até o prédio dele. Ao chegar, ficou sem saber o número do apartamento e ligou para perguntar. Nesse instante, Ómio bateu suavemente na janela de seu carro e perguntou por quem ela procurava. Doha, atendendo a ligação, reconheceu a voz de Ómio e entrou em pânico. Avisou Souli de que aquele homem já havia tentado matá-lo. Doha queria que Souli voltasse logo para casa. Ao ouvir isso, ela rapidamente engatou a marcha a ré, mas nesse instante, seu celular ficou sem bateria e desligou. Doha se lembrou de que Ómio já a tinha visto no ônibus antes e, por engano, pensou que eles eram namorados. Temendo que Souli corresse perigo, Doha correu até o portão. Quando Ómio estava prestes a avistá-lo, Souli puxou Doha para o lado. Os dois correram e se esconderam em um canto. Ómio foi se aproximando passo a passo, mas antes que pudesse encontrá-los, um segurança o chamou e o afastou dali. Doha culpou Souli por não ter ouvido seu conselho e ter ido embora, mas ela também tinha seu ponto de vista. Não podia simplesmente ficar parada vendo ele cair em perigo. Após ouvir isso, Doha estava prestes a se explicar, mas Souli disse que não precisava. Ela tinha decidido confiar nele incondicionalmente. Os dois voltaram rapidamente para a casa de Doha e conseguiram escapar da vigilância de Ómio. Souli também deduziu que Ómio era irmão da ex-namorada de Doha. Vendo a curiosidade dela, Doha contou sua história. Muitos anos atrás, quando ainda era chamado de Sunju, ele e Omji eram um casal apaixonado. Depois que Doha foi para Seul cursar a universidade, eles ficaram em cidades diferentes. No começo, ele achou que não seria um grande problema, mas Omji começou a apresentar sinais de ansiedade e não queria manter um relacionamento à distância. Apesar de Doha estar ocupado com os estudos, ele ainda encontrava tempo para visitá-la. Mas mesmo assim, ela se sentia infeliz, e as brigas eram frequentes. Omji era teimosa. Para provar seu amor, chegava a se machucar. Um dia, Doha descobriu que ela usava seu celular para enviar mensagens de rejeição a outras garotas. Sentindo-se controlado, ele ficou furioso e sugeriu terminar. Mas Omji sonhava em viver com ele e não aceitava a separação. Para fazê-la desistir, Doha mentiu dizendo que tinha se apaixonado por outra garota em Seul. Omji insistiu para que dissesse quem era, mas ele não respondeu. Quando percebeu que ele realmente queria terminar, tentou se ferir. Doha correu para impedir e usou sua camisa para estancar o sangue, mas ela não parava de perguntar quem era a suposta nova namorada. Chegou a pegar o celular dele para conferir, mas Doha, irritado, tomou de volta o telefone e a camisa e saiu. Omji implorou desesperadamente para que não a deixasse, dizendo que sem ele, preferia morrer. Tomado pela raiva, Doha disse para ela ir para onde quisesse e foi embora sem olhar para trás. No dia seguinte, a polícia apareceu na universidade e o prendeu como suspeito de tê-la ferido. Doha viu as fotos apresentadas pelos policiais que mostravam os sapatos ensanguentados de Omji. Isso o fez sentir um grande remorso. Uma camisa com sangue também foi encontrada em sua casa, e os exames confirmaram que o sangue era de Omji. Quando perguntado se era o culpado, ele admitiu. Mesmo não tendo matado a namorada, acreditava que ela tinha morrido por sua causa. A mãe de Doha o aconselhou a não confessar, já que estava prestes a entrar para a política e não poderia permitir que o escândalo de seu filho manchasse sua imagem. Além disso, como o corpo não foi encontrado, a polícia não poderia concluir nada. Sem saída, Doha seguiu a orientação da mãe. Retratou-se, dizendo que não havia ferido ninguém, e Duchamp o ajudou a falsificar um álibi. Como o corpo nunca apareceu, o caso foi encerrado. Legalmente, Doha era inocente, mas em sua consciência, carregava a culpa de ter causado a tragédia. Depois de ouvir sua explicação, Souli entendeu por que percebia as mentiras dele. Doha achava que Ómio poderia reconhecê-la, o que o deixava preocupado. Só então, ao ser lembrada por Doha, Souli recordou que anos atrás também tinha encontrado ele e
e Omio no ônibus. Por isso, quando voltou a vê-lo após a mudança, Doha já a tinha reconhecido. Naquela época, temendo expor sua identidade, ele não disse a verdade. Para manter Doha seguro, Soul lhe sugeriu que ele voltasse a morar ao lado dela. Assim também evitaria a vigilância de Omio. Quando terminou de falar, ela se levantou para sair, mas Doha a puxou de volta para o sofá. Ele temia que Omo ainda estivesse lá embaixo e, preocupado com sua segurança, sugeriu que ela passasse a noite ali. Doha cedeu seu quarto para ela e até trouxe uma camisa para que ela trocasse. Estar um homem e uma mulher sob o mesmo teto deixou o ambiente carregado de constrangimento. Antes de ir descansar no sofá da sala, Doha se aproximou apenas para desejar boa noite. Naquela madrugada, nenhum dos dois conseguiu dormir, então começaram a trocar mensagens. Ele a convidou para assistir a uma partida de futebol que se aproximava, mas ela respondeu que estava com um pouco de fome. Doha foi até a cozinha preparar comida para ela. Ele tinha uma sala de cinema em casa, com telão para assistir jogos. Para Soul, aquilo era um verdadeiro prazer. Inicialmente, ela começou a gostar de futebol por influência do pai, mas depois percebeu que esse mundo não precisava de mentiras, bastava acreditar no que se via. O futebol, assim como Doha, não mentia. Isso lhe trazia segurança. Ao ouvir que ela pensava tão bem dele, Doha sorriu. Esse clima aproximou ainda mais os dois. Soul, de repente, sugeriu que comessem o macarrão logo. Depois disso, riram juntos e continuaram assistindo a partida. Na manhã seguinte, ao abrir os olhos, Soul viu Doha dormindo ao seu lado. Ela o observou com carinho, admirando seu rosto bonito. Ao se levantar, acabou pisando no controle remoto e caiu em cima dele. Doha abriu os olhos e, ao ver Soul sentada em seu colo, sorriu ternamente. Na TV, passava uma cena de acampamento ao ar livre. Esse tipo de lazer deixou Soul extremamente interessada, mas ela nunca tinha experimentado antes. Vendo que Soul gostava de acampar, Doha quis levá-la para a natureza. Doha alugou um carro cheio de equipamentos necessários e montou uma barraca de camping junto com Soul. Só ao anoitecer os dois terminaram tudo e começaram a aproveitar a carne grelhada. Sob as luzes românticas da noite, Soul agradeceu ao Doha por tudo o que ele havia feito por ela. Doha também se sentia muito sortudo por ainda existir uma garota no mundo que confiava nele. Os dois relembraram o destino que os ligava ao longo dos anos, o que fez Doha sentir que Soul era a garota destinada para ele. Soul também disse abertamente que certa vez pensou que Doha fosse seu destino. Ouvindo isso, Doha quis saber se era verdade, mas Soul apenas sorriu timidamente e não disse mais nada. Depois disso, os dois falaram sobre a habilidade especial de Soul. Ela costumava aconselhar seus clientes a não acreditar demais em promessas ou juramentos. Em vez disso, deveriam tentar obter a resposta mais precisa. Doha ficou curioso para saber qual seria essa resposta mais precisa. Soul lhe deu um exemplo, como a frase: "A pessoa que eu mais amo neste momento é você." Ouvindo isso, Doha imediatamente disse: "A pessoa que eu mais gosto neste momento é a Soul." Em seguida, Doha a beijou suavemente nos lábios. Soul pôde sentir os sentimentos de Doha e também respondeu docemente ao beijo. Sob o céu noturno e acolhedor, os dois finalmente confirmaram seus sentimentos e definiram seu relacionamento. Doha e Soul voltaram de mãos dadas para o prédio onde moravam. Soul deixou um beijo carinhoso no rosto de Doha. Depois, cada um entrou em sua casa. Doha ficou olhando para as fotos doces que havia tirado com Soul, mas ele não sabia que naquele momento, Omo estava procurando por ele em todos os lugares. Omo ouviu de um repórter que Jian era conhecida de Doha e que talvez soubesse onde ele morava. Naquela noite, como Jian não conseguiu conquistar o amor de Doha, ela foi até um bar cantar para extravasar sua raiva. Porém, Jian ainda não percebia que estava sendo seguida. Quando voltou ao estacionamento, Omo aproveitou a oportunidade para sequestrá-la. Depois disso, Omo usou o celular dela para ligar para Doha. Vendo Jian em perigo, Doha não teve tempo de avisar Soul e foi sozinho se encontrar com Omo. Assim que o viu, Omo relembrou o passado. Ele ainda acreditava que Doha era o culpado pela morte de sua irmã. Aos olhos de Omo, o rosto inocente de Doha era apenas uma fachada para fingir estar arrependido. Então, Omo espancou repetidamente Doha e o forçou a dizer a verdade. Doha se lembrou de que Soul havia dito que acreditava plenamente que ele não tinha machucado ninguém. Isso fez com que Doha reunisse coragem pela primeira vez para enfrentar Omo. Ele disse que não havia ferido a irmã dele. Admitiu que se arrependia profundamente de ter se irritado e dito palavras que levaram Omji a fazer uma loucura. Por isso, desde então, decidiu viver com arrependimento para expiar seus pecados. Na verdade, o próprio irmão de Omji também tinha parte da responsabilidade, porque nunca havia se importado de verdade com os sentimentos dela. As palavras de Doha deixaram Omi
paralisado, mas ele ainda insistia que Doha era o culpado. Então pegou uma arma e partiu para cima dele. Felizmente, no momento crítico, Kong Min chegou a tempo de salvar Doha. Acontece que, antes, um colega havia mostrado ao Kong Min a foto do suspeito de um caso que até hoje não tinha sido resolvido. Ao ver a foto, Kong Min percebeu que se tratava de Doha. Ele se lembrou de que Soli ultimamente estava muito próxima dele. Preocupado com Soli, Kong Min enviou uma mensagem avisando sobre o assunto, mas não obteve resposta. Então foi até o prédio dela. Quando chegou, viu Doha saindo às pressas e imediatamente o seguiu, descobrindo que ele estava indo se encontrar com o irmão de Omji. Por sorte, Kong Min apareceu a tempo de impedir Omho. Ele pretendia levar os dois para a delegacia para interrogatório, mas Omho se levantou e fugiu. Kong Min correu atrás dele, determinado a capturar aquele homem descontrolado. Quando estava prestes a alcançá-lo, Doha de repente surgiu e bloqueou o caminho de Kong Min porque queria deixar Omho escapar. Quando o policial reagiu, já não havia mais sinal de Omho. Doha sabia que Omho só queria se vingar dele e não tinha intenção de ferir outras pessoas. Mas para Kong Min, como policial, não importava quem fosse o alvo de Omho. O que importava era que ele estava armado, o que sempre representava algum nível de perigo. Kong Min acreditava que Doha tinha deixado Omho escapar de propósito porque tinha medo de sua verdadeira identidade ser exposta. Doha disse francamente que já havia explicado tudo do passado para Soli. Depois de saber a verdade, Soli ainda assim aceitava namorar com Doha. Kong sentiu dor no coração. Ele repetidamente lembrou Doha de se proteger, para não deixar Soli preocupada e assustada. Depois de fugir, Omho lembrou do passado com sua irmã. O motivo de Omji ter se tornado dependente de Doha foi, na verdade, por causa de Omyo. Omji também tinha seus próprios sonhos, então havia juntado dinheiro para pagar a faculdade. Ela esperava se tornar digna do excelente Doha. Infelizmente, o pai deles era viciado em jogos de azar. Um dia, ele pegou todo o dinheiro que Omji havia economizado com tanto esforço. Omji seguiu o conselho do irmão e passou a tratar Doha como seu sonho. Doha era o único que poderia salvá-la daquela vida miserável. Na época, Omho não pensava que suas palavras arruinariam toda a vida da irmã. Após o sequestro, Jian ficou extremamente assustada e ansiosa. No fim, percebeu que sua impulsividade quase tinha prejudicado Doha. Depois disso, Jian não forçou mais a si mesma a estar apaixonada por ele. Tudo o que queria era que Doha estivesse seguro e vivo, e isso já seria suficiente. Depois que tudo foi resolvido, Doha voltou para casa e acordou na manhã seguinte. Assim que abriu os olhos, viu Soli esperando na porta para lhe trazer café da manhã. Com medo de que ela visse o ferimento em seu rosto, Doha rapidamente colocou uma máscara para cobrir. Mas Soli sentia falta de Doha e queria ver seu rosto. Sem coragem para recusar, ele acabou tirando a máscara. Depois disso, Doha contou honestamente tudo para Soli. Incluiu até a aparição de Kong Min e o fato de ele saber sua verdadeira identidade. Do-chan descobriu que Omho tinha sequestrado Jian e estava procurando Doha para se vingar. Então correu até a casa dele para entender a situação. Doha estava preocupado que se aquilo continuasse, sua identidade mais cedo ou mais tarde seria descoberta por Omho. Por causa da reputação da empresa, decidiu não manter mais a relação com Do-chan. Doha também ficaria em sua casa atual para proteger Soli. Na verdade, isso não passava de uma desculpa para poder continuar ao lado dela. Vendo Doha apaixonado, Do-chan ficou um pouco triste. Ao sair, encontrou Soli na porta. Perguntou a ela se realmente acreditava em Doha. Soli respondeu com firmeza que sim, que Doha não havia machucado ninguém e que escolhia confiar nele incondicionalmente. Então, ela perguntou de volta se Do-chan acreditava em Doha. Ele respondeu que acreditava, mas Soli percebeu que era mentira. Logo depois, Do-chan os parabenizou pelo amor. Após a saída de Ji-chan, Soli levou comida para a casa de Doha. Ela percebeu que ainda não tinham expressado oficialmente seus sentimentos. Então, lembrou Doha de que apenas se beijar não significava que eram oficialmente um casal. Doha entendeu os pensamentos dela, sorriu, puxou-a para perto de si e declarou sua confissão. Soli, envergonhada, aceitou namorar com ele. Depois de assumirem o namoro, o casal começou a sair junto. Naquele período, os vendedores do bairro estavam preparando um festival. Soli queria levar Doha para participar. Como ele sempre tinha a aparência de um homem solitário, ela queria ajudá-lo a se integrar à comunidade. Quanto ao festival, Doha não se recusou. Pelo contrário, até propôs participar com entusiasmo. Todos rapidamente arrumaram os itens relacionados e foram para o local do evento. Pouco depois, o pátio já estava lotado, com as barracas cheias de pessoas comprando. Apenas a barraca de Soli estava vazia. Então, Doha fingiu ser cliente para ajudar a divulgar e atrair compradores.
deles. Quando o belo Doha bebeu a bebida diante de todos, sua aparência chamou a atenção e logo uma multidão correu para pedir o mesmo produto. Nesse momento, a mãe de Doha apareceu secretamente no festival. Depois de receber informações de Dushan, ao ver o filho se divertindo feliz com todos, ficou extremamente surpresa. Não via aquele sorriso dele há muito tempo. Ela não se aproximou, mas virou-se em silêncio e foi embora. Doha também comprou um par de ursinhos de pelúcia como lembrança para os dois. Mais tarde, o rapaz da loja de conveniência estava prestes a subir ao palco para se apresentar, mas o guitarrista não chegou a tempo. Incentivado por Souli, Doha reuniu coragem e subiu ao palco. Ele ajudou o rapaz a concluir a apresentação com sucesso. Após o fim da música, o jovem ganhou um grande prêmio pela canção. Quando o festival estava para terminar, Doha levou Souli até uma barraca. Lá, misteriosamente pegou uma sacola das mãos do dono e entregou o presente a Souli. Na verdade, Doha havia visto uma bola com a assinatura de um atleta famoso. O vendedor dizia ser autêntica, mas Souli percebeu que era mentira. Mesmo assim, por se tratar da boa intenção de Doha, não o desmentiu. Naquele dia, Souli ficou extremamente feliz. Enquanto assistiam aos fogos de artifício, ela não se conteve, ficou na ponta dos pés e beijou Doha na bochecha. Em retribuição, Doha também a beijou na bochecha, enquanto os dois aproveitavam a doçura do amor. Naquele momento, alguém descobriu um esqueleto humano enterrado na floresta. Depois que o festival terminou, o casal teve uma conversa privada. Por causa da confiança de Souli, Doha teve coragem de tirar a máscara e sair ao ar livre. Doha agradeceu a Souli por estar ao lado dele e por lhe dar aquela coragem. Os dois não conseguiram conter os sentimentos e estavam prestes a se beijar quando, de repente, o rapaz da loja de conveniência apareceu. Ele estava bêbado e sem noção do que fazia, mas ainda assim não esqueceu de implorar para que Doha o aceitasse como aluno. Sem outra escolha, Doha teve que carregá-lo até sua casa para descansar. Nesse momento, a família do rapaz ligou. Doha atendeu a chamada e passou o endereço para que viessem buscá-lo. Coincidentemente, o irmão mais velho do rapaz da loja de conveniência era o cantor Ethan. Ethan era o vocalista principal de uma boy band da empresa de entretenimento Joe. No passado, Ethan também havia pedido ao Doha que escrevesse músicas para ele. O rapaz da loja não deixou de apresentar seu irmão, dizendo que Doha era um compositor famoso. Ethan pensou que seu irmão estivesse apenas brincando, então não deu importância. Ele só queria levá-lo embora rapidamente. No dia seguinte, Souli e Doha foram a um restaurante conhecido. Doha tomou a iniciativa de pedir ao dono para trazer um prato extra. Ao ver isso, Souli se lembrou de como Doha costumava recusar comer fora, e agora ele conseguia expressar suas vontades e lidar diretamente com o dono do restaurante. Os dois conversaram e riram enquanto comiam juntos. Nesse momento, a TV noticiava sobre um cadáver não identificado encontrado em uma montanha recentemente. Kong Min havia presenciado o irmão de Eom-gi buscando vingança contra Doha. Por isso, queria confirmar se o namorado de Souli, Doha, era confiável. Kong Min decidiu investigar a verdade sobre o caso de Eom-gi. Ele foi sozinho até Jangdong e encontrou o capitão responsável pelo caso na época para saber mais detalhes. Enquanto conversavam, o capitão recebeu uma denúncia de que haviam encontrado restos ósseos na montanha, perto da costa onde Eom-gi havia sido ferida. Ao ouvir isso, Kong Min imediatamente acompanhou o capitão até a cena. Quando o capitão examinou o corpo, encontrou um anel, mas rapidamente o escondeu. Kong Min especulou que, como o local não ficava longe do mar e o corpo de Eom-gi ainda não havia sido encontrado, era altamente provável que fosse dela. O capitão não parecia querer que muitas pessoas soubessem do caso, então se recusou a permitir que Kong Min participasse da investigação. O legista confirmou que o corpo era de uma mulher com menos de 25 anos e que parecia ter morrido há cerca de 5 anos. Kong Min desconfiou da postura negligente do capitão em relação à investigação. Então, ele procurou um colega do departamento de perícia para saber mais. Pouco depois, Kong Min foi até Souli. Ele acreditava que Souli conseguia ouvir as mentiras e compreendê-las. Depois de ouvir a confissão de Doha, Souli acreditava que ele não era um assassino. Kong Min perguntou se a habilidade de detectar mentiras de Souli tinha limitações. Souli respondeu honestamente que sua habilidade ainda era limitada e que precisava falar diretamente com a pessoa para distinguir a verdade da mentira. Ao ouvir isso, Kong Min fez uma pergunta difícil. Se alguém tivesse prejudicado outra pessoa, mas dissesse que não sabia que havia feito isso, ela ouviria aquilo como verdade? Então, Kong Min contou a Souli sobre a descoberta do corpo na montanha. Ele também havia lido informações de que Doha tomava pílulas para dormir e tranquilizantes, cujos efeitos colaterais poderiam causar perda de memória e percepção. Mesmo assim, Souli disse ao Kong Min que escolhia confiar em Doha, mas, em seu coração, começou a surgir uma sensação de inquietação. Após a conversa com Kong Min, Souli foi ao bar de música encontrar Doha. Sob a condução dele, os dois tocaram juntos um dueto suave e simples no piano.
Souli tentou esconder as preocupações em seu coração, mas Doha percebeu que ela não estava totalmente feliz. No entanto, Souli não disse nada e simplesmente foi abraçá-lo. Pouco depois, Doha recebeu uma ligação do Departamento de Polícia de Jangdong. A polícia pediu que ele cooperasse com a investigação, pois estava relacionado ao caso do desaparecimento de Omji. Ao ouvir a notícia, sua mãe lembrou Doha de ter cuidado com suas palavras e ações. Doha decidiu contar à polícia tudo o que sabia. Então, dirigiu sozinho até Jangdong para ser interrogado pelo capitão. Doha contou proativamente como tinha sido a última vez que viu Omji. Ele afirmou com firmeza ao capitão que não a havia machucado. Quanto ao anel de casal que ele e Omji usavam, disse que o havia jogado no mar. Muitos anos atrás, o capitão havia sido subornado pela mãe de Doha. Então, dessa vez, o capitão apenas fez algumas perguntas e depois deixou Doha ir. Quando Doha saiu, um policial bondoso o alertou para ter cuidado com o irmão mais velho de Omji. Dava para ver claramente que, depois de ver o corpo da irmã, ele havia perdido toda a razão e só pensava em vingança. De fato, Omyo ficou agitado e ainda mais convicto de que Doha era o culpado. Ele voltou a procurar pistas sobre Doha e encontrou um jornalista interessado no caso. Dessa vez, Omyo descobriu que Doha havia se mudado para um novo lugar. Havia até um vídeo dele se apresentando em um festival de música. Com o endereço fornecido pelo jornalista, Omyo foi até a residência de Doha. Como ele ainda não havia chegado, Omyo destruiu as luzes do corredor e ficou à espreita com uma arma afiada, escondido no escuro, esperando Doha voltar. Naquele momento, Doha havia estacionado o carro e voltava do subsolo. No escuro, Omyo viu a silhueta de alguém se aproximando da porta de Doha e imediatamente avançou contra o homem mascarado. Logo depois, o homem caiu ferido, mas ao retirar a máscara, Omyo percebeu que havia atacado a pessoa errada. Enquanto se arrependia, Doha apareceu na porta do elevador. Os dois se encararam em silêncio, até que Omyo partiu para cima dele. Eles começaram a lutar. Souli, ouvindo a confusão, abriu a porta assustada. Preocupado com a segurança dela, Doha a ajudou a fechá-la rapidamente. Mesmo assim, Souli ficou desesperada e chamou a polícia e Kongmin. Depois da ligação, temendo pela vida de Doha, ela abriu a porta novamente. No momento em que Omyo estava sufocando Doha, Souli correu e o acertou com um guarda-chuva, mas, por usar força demais, acabou caindo. Por sorte, Kongmin chegou a tempo de prender Omyo. Mesmo preso, Omyo não mostrou arrependimento. Pelo contrário, jurou que quando fosse solto, continuaria a perseguir Doha. Suas palavras deixaram Kongmin furioso. Ele também temia que com Omyo atrás de Doha, Souli acabasse correndo perigo. Kongmin culpou Doha, e isso fez com que Doha se sentisse ainda mais culpado, odiando a si mesmo por não conseguir proteger Souli. Ethan, inocente, também acabou sendo esfaqueado quando foi procurar Doha. Antes disso, ele estava arrasado porque sua banda estava prestes a se desfazer. O compositor Park o havia atraído oferecendo o posto de vocalista principal em um novo grupo, mas com a condição de que Ethan investigasse Doha para garantir seu próprio futuro. Ethan aceitou, mas depois do ataque percebeu seu erro. Vendo Doha desanimado, Souli o consolou dizendo que o verdadeiro culpado por tudo aquilo era Omyo, e que Doha era a vítima. Ele não precisava se sentir culpado por ninguém. As palavras calorosas de Souli emocionaram profundamente Doha. Ele a levou ao hospital para tratar o ferimento no pé causado no ataque da noite anterior, mas, ao sair, foi cercado por repórteres. Perguntaram se ele era suspeito no caso de Jangdong e se havia mudado de nome por causa disso. Diante das perguntas, Doha admitiu que era sim o suspeito Sunju e que havia mudado de nome, mas reafirmou que não havia machucado ninguém. De longe, ao ver Doha cercado, Souli ficou extremamente preocupada e rapidamente o puxou dali. Depois desse episódio, Doha começou a temer que as pessoas próximas a ele voltassem a se machucar. Não queria mais esperar a polícia descobrir a verdade. Estava decidido a encontrar o verdadeiro culpado por conta própria. Souli não conseguiu impedi-lo. Em casa, Doha começou a reunir materiais sobre o caso de Omji. Foi então que Ji-chan apareceu pedindo sua ajuda para pagar uma dívida. Sem querer, Do-chan revelou que, quando viva, Omji era frequentemente agredida e roubada pelo próprio pai, mas nunca contou nada ao Doha. Apenas chorava sozinha. Doha ficou chocado ao perceber quanto sofrimento ela havia passado. Ele deu o dinheiro ao Ji-chan e perguntou onde poderia encontrar o pai de Omji em Jangdong. Antes de partir, contou tudo a Souli. Ela queria acompanhá-lo, preocupada com sua segurança, mas Doha não queria colocá-la em risco novamente. Então, recusou. Abraçou-a, prometeu ser cuidadoso e os dois fizeram uma promessa de dedinho. Enquanto Doha seguia para Jangdong, Omyo era transferido para o centro de detenção. Antes de embarcar no ônibus, ele pediu ao Kongmin que pegasse um caderno em seus pertences. Nele havia informações sobre o caso da irmã. Kong recebeu o caderno e encontrou uma fotografia rasgada e vários documentos coletados por Omyo na noite do incidente. Descobriu que um dono de supermercado próximo à praia havia visto Omji e Doha juntos. Kongmin concluiu que esse comerciante poderia ser a única testemunha do caso.
Enquanto isso, Do-ha chegava a Jangdong. Os moradores ainda acreditavam que ele era culpado, o insultaram e até jogaram água suja nele. Do-ha ignorou tudo e foi direto até a pequena loja da segunda esposa do pai de Eum-ji. Assim que ela ouviu o nome dele, fechou a porta com pressa. Sem escolha, Do-ha se afastou e acabou vendo no lixo uma carta da companhia de seguros endereçada ao pai de Eum-ji. Enquanto isso, Seol estava inquieta em casa. Incapaz de esperar, dirigiu sozinha até Jangdong e procurou por Do-ha perto da praia. Quando ele se virou, viu Seol ali e correu feliz para abraçá-la. Juntos, foram ao banco onde Eum-ji trabalhava e perguntaram a uma colega sobre sua situação. A colega, que tinha pena de Eum-ji, contou que durante o trabalho ela era constantemente cobrada por credores e até seu próprio pai aparecia para exigir dinheiro e fazer escândalos, o que afetava muito sua saúde física e mental. Antes de morrer, Eum-ji havia feito um seguro em seu próprio nome. Para receber o dinheiro, o pai dela costumava ir ao banco causar confusão e exigir solução. Algum tempo depois da morte de Eum-ji, o pai dela já havia recebido o dinheiro do seguro e sumiu feliz da vida. Do-ha e Seol voltaram ao mercado e contaram isso para a segunda esposa do pai de Eum-ji, avisando que ela poderia ser o próximo alvo. Ao ouvir aquilo, a mulher não escondeu mais nada e revelou o paradeiro dele. Estava passando os dias em um cassino clandestino. Quando os dois chegaram, foram barrados na entrada pelos seguranças. Coincidentemente, o gerente do cassino era um chefão da máfia, que já tinha sido cliente de Seol. Por respeitá-la muito, ele os deixou entrar. Logo ao entrar, Do-ha percebeu que Ji-chan também estava lá. A verdadeira natureza de Ji-chan veio à tona. Ele não revelou o paradeiro do pai de Eum-ji só para continuar extorquindo o dinheiro de Do-ha. Enquanto discutiam, uma briga estourou de um lado, e entre os envolvidos estava justamente o pai de Eum-ji. Furioso, Do-ha o agarrou pelo colarinho e perguntou se ele havia sido o responsável pela morte da filha. Atrás deles, Seol observava, ansiosa para ouvir a resposta e saber se ele estava mentindo. O pai de Eum-ji negou de imediato. Quando Seol percebeu que ele dizia a verdade, Do-ha finalmente o soltou. O homem explicou que, na época, estava sendo perseguido por credores e até chegou a desejar que alguém fizesse mal a Eum-ji para que ele recebesse o seguro. Ele sempre achou que tinha sido Do-ha quem a matou, chegando até a agradecer por isso. Ao notar que Do-ha tinha uma nova namorada, começou a zombar e ainda tentou se aproximar de Seol para provocá-la. Nesse momento, o chefão da máfia, que respeitava muito Seol, interveio e exigiu que ele dissesse quem era o verdadeiro culpado. O pai de Eum-ji então olhou em volta e reconheceu Do-chan no meio da multidão, lembrando que ele costumava seguir sua filha todos os dias. Vendo que a situação se voltava contra ele, Ji-chan fugiu rapidamente em uma moto. Do-ha pegou o carro e saiu em perseguição. Como Seol não conseguiu acompanhá-lo, teve que ir com o chefão da máfia. Do-chan percorreu vielas estreitas para escapar, mas Do-ha previu sua rota, bloqueou o caminho e o forçou a parar. Nesse momento, Ji-chan admitiu que havia matado Eum-ji, mas logo mudou o tom e disse que estava apenas brincando. Ele também afirmou que, depois que Do-ha foi para Seul, Eum-ji chegou a namorá-lo. Foi então que Seol apareceu e disse que ele estava mentindo. Do-ha voltou a perguntar diretamente se Ji-chan era o culpado, mas ele não respondeu. Aproveitando-se da distração de Do-ha, Ji-chan o empurrou e tomou Seol como refém com uma faca, ameaçando machucá-la se alguém se aproximasse. Mas Seol percebeu que era mentira e disse isso em voz alta. Ainda assim, Do-ha, com medo de ela se ferir, não reagiu. Para protegê-la, Do-ha aceitou deixar Ji-chan fugir, desde que libertasse Seol. Além disso, até entregou a chave do carro a ele. No instante em que Ji-chan entrou no carro, Do-ha correu para abraçar Seol, aliviado, mas também angustiado por tê-la colocado em perigo novamente. Depois, Seol demonstrou arrependimento. Se tivesse chegado mais cedo, talvez pudesse ter descoberto se as palavras de Ji-chan eram verdadeiras ou não. Do-ha passou a desconfiar seriamente de Ji-chan e foi procurar Do-kan. Ao ouvir a suspeita, Do-chan explicou sobre seu irmão mais novo. Ele também lembrou Do-ha de que quando todos o julgavam como culpado, eles ainda assim permaneceram ao seu lado, ignorando rumores. Mais tarde, Do-ha contou a Seol que havia se encontrado com Do-chan, mas não conseguiu obter nenhuma informação útil sobre Ji-chan. Pelo contrário, acabou sendo repreendido por ele. Enquanto conversavam, Do-ha recebeu uma mensagem de Kong-min. Ele havia ido a Jangdong investigar novamente e localizou a testemunha da época. O homem disse que naquele dia tinha visto Eum-ji correndo pelo estacionamento da praia, gritando o nome de Do-ha e depois correndo em direção a um homem com uniforme vermelho. Por estar distante, não conseguiu ver o rosto, mas ouviu claramente Eum-ji chamá-lo de Sunju. Com esse novo testemunho, Kong-min voltou ao capitão para pressioná-lo. Desde que encontraram o corpo de Eum-ji, a polícia havia demonstrado interesse em investigar, mas o capitão parecia ignorar o caso. Muitos acreditavam que era porque ele tinha aceitado o dinheiro da mãe de Do-ha. Conhecendo-o bem, Kong-min tentou convencê-lo a reabrir o inquérito e consertar seus erros do passado. Coincidentemente, a conversa dos dois foi ouvida por um repórter. Sozinho em seu escritório, o capitão pegou um anel e ficou observando-o. Nesse meio tempo, Do-ha se encontrou com Kong-min e ficou sabendo do depoimento da testemunha. Ele então recordou o que havia acontecido
acontecido naquela noite. Ele e Yong-gi foram à praia, e depois de sugerir terminar o relacionamento, ele a deixou. Se alguém de vermelho tivesse voltado à praia para procurar Yong-gi, Do-ha analisou que essa pessoa muito provavelmente seria Ji-chan, já que ele também sempre gostou de Yong-gi. O mais urgente agora era encontrá-lo rapidamente para confirmar. Depois disso, Do-ha foi procurar Soli para pedir sua ajuda na busca por Ji-chan. No caminho, Soli recebeu uma ligação do chefe da gangue. Os subordinados dele tinham visto Ji-chan no cassino e o capturado no local. Soli dirigiu apressada até o endereço fornecido pelo chefe, mas quando chegou, Ji-chan já havia fugido. Ela então usou sua habilidade de detectar mentiras para questionar os dois capangas. Em seus ouvidos, soou o alerta. Eles estavam mentindo. Soli percebeu que tinham soltado Ji-chan. Assustados com a habilidade dela, os dois não tiveram escolha, a não ser confessar que alguém havia pago a dívida do irmão mais novo de Ji-chan. E por isso o libertaram. Do-ha mostrou uma foto e perguntou se era aquela pessoa. Eles confirmaram. Imediatamente, Do-ha e Soli ligaram para Do-chan. Do-ha apenas pediu desculpas pelo ocorrido da última vez. E por fim, Do-chan aceitou as desculpas. Sabendo que Do-ha estava procurando Ji-chan, Do-chan disse que não tinha nenhuma informação. Porém, ao virar a cabeça, olhou para o irmão mais novo escondido em sua casa. Como Soli não podia detectar mentiras por telefone, os dois só podiam suspeitar. Eles imaginaram que Do-chan talvez já soubesse há muito tempo que Ji-chan era o culpado, por isso havia pago a dívida dele e o estava escondendo. Enquanto conversavam, Soli recebeu uma ligação de Kong-min. Acontece que ele tinha conseguido com o capitão o anel encontrado próximo ao corpo de Yong-gi. Na época, o capitão aceitou o dinheiro da mãe de Do-ha por causa da doença da filha, e por isso, escondeu essa pista crucial. Agora, sentindo-se culpado, entregou o anel ao Kong-min. Era um anel masculino. O anel feminino ainda não havia sido encontrado. Kong começou a investigar a origem do anel. Um colega descobriu que ele era de design exclusivo. Não havia outro igual no mercado. Apenas uma rua de joalherias em Seul tinha capacidade para produzi-lo. Kong-min foi até lá e fez perguntas em várias lojas, até encontrar a que havia feito o anel. O funcionário verificou os registros e confirmou que os anéis de casal tinham sido encomendados por Do-ha. Uma semana depois, porém, Do-ha perdeu o anel e encomendou outro. Como seus dedos eram maiores, o tamanho foi aumentado, e justamente o anel encontrado na cena do crime era o que havia sido encomendado novamente. O funcionário anotou o telefone cadastrado no pedido e entregou ao Kong-min. Depois de sair da joalheria, Kong-min ligou para marcar um encontro com Soli e Do-ha. Lá, perguntou ao Do-ha onde estava seu anel. Do-ha respondeu que, após o desaparecimento de Yong-gi, ele havia jogado o anel no mar e não fez outro pedido. Então, Kong mostrou o anel e contou o que havia descoberto. A conclusão era clara. O anel encontrado na cena pertencia ao verdadeiro culpado, que devia ser alguém muito próximo ao Do-ha, a ponto de saber onde ele encomendava as joias. Além disso, esse culpado tinha um amor não correspondido por Yong-gi, razão pela qual imitava Do-ha. Kong então entregou ao Do-ha um número de telefone fixo. Disse que esse número pertencia a um bar falido há 6 anos. Do-ha ficou chocado, pois esse bar era administrado por Ji-chan. Todas as pistas apontavam para ele, mas ainda era necessário encontrar uma prova definitiva antes de prendê-lo. Naquele momento, decidiram procurar Ji-chan, mas antes que pudessem agir, ocorreu um evento inesperado. O capitão foi à mídia e revelou a verdade. A mãe de Do-ha havia lhe dado dinheiro para encobrir pistas desfavoráveis ao Do-ha no caso da época. A notícia se espalhou rapidamente e todos passaram a acreditar que Do-ha era o assassino. A pressão pública o deixou ansioso. Do-ha confiou oficialmente a Soli a tarefa de encontrar Ji-chan através de Do-chan. Para ajudá-lo, Soli entregou ao Do-ha um pequeno alarme e explicou cuidadosamente. Se a pessoa dissesse a verdade, ela apertaria uma vez. Se fosse mentira, apertaria 2 vezes. Depois de tudo combinado, Do-ha marcou um encontro com Do-chan. Quando ele chegou ao local combinado, Soli se escondeu por perto para ouvir a conversa. Do-ha perguntou se Do-chan estava escondendo Ji-chan. Do-chan negou, mas Soli percebeu que ele estava mentindo e apertou o alarme 2 vezes. Sabendo que era mentira, Do-ha continuou a pressionar. Pelos sinais de Soli, concluiu que Do-chan já sabia desde o início que o anel encontrado na cena não era dele. Sem mais hesitar, Do-ha perguntou onde Ji-chan estava escondido. Do-chan olhou para o relógio e disse que Ji-chan tinha ido a Jangdong. Percebendo que essa era a verdade, Do-ha ficou em silêncio. De fato, naquele momento, Ji-chan havia chegado à delegacia para se entregar. A notícia logo foi divulgada. Omo, na prisão, ouviu a notícia e riu de si mesmo. Durante tantos anos, havia buscado vingança contra Do-ha, sem perceber que o verdadeiro culpado era outro. Apesar da confissão do culpado,
Doha ainda não se sentia em paz. Ele carregava a sensação de que a partida definitiva de Omji ainda estava ligada a ele. Souli o encorajou, dizendo que não queria que ele continuasse vivendo com essa culpa. Ela esperava que ele pudesse começar uma vida feliz. De repente, Doha estendeu a mão e disse que queria que essa felicidade incluísse Souli. Após limpar seu nome, Doha foi ver sua mãe. Ela o criticou por primeiro ter admitido matar Omji e depois mudar sua declaração, o que a confundia e a fazia duvidar dele constantemente. Doha disse que, como mãe, ela deveria proteger o filho, mas esqueceu que naquela situação, o que ele precisava era de confiança incondicional da mãe. Ao ouvir isso, sua mãe de repente se sentiu um tanto responsável. Com a confissão de Jishan, a empresa de Ji Entretenimento de Dohan também foi afetada. Clientes parceiros começaram a rescindir contratos. Até mesmo a cantora famosa da empresa Jian queria procurar outra agência. Doshan a lembrou das dificuldades que enfrentou para construir a empresa desde o início. Jian ficou um pouco tocada. Na verdade, ela havia testemunhado pessoalmente a empresa Jay crescer gradualmente até se tornar o que é hoje. Então, é claro, ela não queria ver a empresa fechar. Jian perguntou curiosamente se Dokhan realmente não sabia que seu irmão mais novo era o culpado. Do-chan respondeu que só havia descoberto recentemente. Jian disse ao Dokhan para continuar pedindo desculpas ao Doha até que ele o perdoasse, afirmando que uma vez não bastava. Contanto que Doha aceitasse o pedido de desculpas, ela estaria disposta a continuar na empresa. Depois disso, Do-chan se encontrou com Doha para conversar. Doha também estava curioso para saber quando Do-chan havia descoberto que seu irmão era o assassino. Do-chan respondeu que soube logo após o corpo de Omji ter sido encontrado. Do-chan pediu desculpas novamente ao Doha e implorou que ele acreditasse nele. Do-chan insistiu que absolutamente não havia acobertado seu irmão mais novo. Então Do-chan contou ao Doha sobre suas próprias dificuldades. Naquele momento, a maioria das pessoas ao seu redor já tinha ido embora. Ele também estava em processo de divórcio da esposa. Ao ouvir isso, Doha imediatamente pensou em seu próprio passado. Se não fosse por Do-chan sempre ter ficado ao seu lado, provavelmente ele não teria conseguido suportar. Agora que Do-chan estava passando por dificuldades, Doha decidiu fazer tudo o que pudesse para ajudar a empresa a superar os tempos difíceis. Isso era exatamente o que Do-chan esperava. Do-chan esperava que Doha comparecesse ao próximo evento de anúncio da visão da empresa para que todos pudessem ver que os dois ainda eram os mesmos de antes. Por outro lado, Kong-min estava interrogando Ji-chan. Ji-chan confessou seu crime e disse que sempre gostou de Omji. Ver Omji usando todos os dias um anel de casal com Doha o deixava extremamente desconfortável. Mais tarde, Ji-chan mandou fazer um anel idêntico ao de Omji. Assim, Ji-chan poderia se sentir como o namorado de Omji. Então, quando Ji-chan ouviu que Doha e Omji haviam brigado e terminado, ele correu imediatamente para a praia. Depois disso, Ji-chan puxou Omji para dentro da floresta e pediu que ela fosse sua namorada, mas Omji recusou firmemente. Então, os dois entraram em conflito. Ji-chan, irritado, empurrou Omji e ela caiu. Sua cabeça bateu acidentalmente em uma pedra e o sangue começou a escorrer. Aterrorizado, Ji-chan correu de volta ao bar de cerveja e fingiu assistir futebol com Do-chan. Depois disso, Ji-chan usou o telefone de Omji para enviar mensagens negativas para Omho. Em seguida, se livrou do corpo e jogou as roupas dela no mar. Ao ouvir isso, Kong-min imediatamente notou algo suspeito. Anteriormente, Ji-chan havia dito que queimou as roupas de Omji, mas agora disse que as jogou no mar. Se Ji-chan fosse realmente o assassino, certamente teria uma lembrança clara daquele dia e não confundiria tais detalhes. Ji-chan percebeu que havia cometido um erro e se recusou a responder mais perguntas. Ji-chan disse que queria esperar seu advogado. Ji-chan também revelou acidentalmente que o advogado havia dito que, mesmo que confessasse, seria declarado inocente por falta de provas. Naquele momento, Do-chan estava entrando em contato com um advogado para ajudá-lo com o divórcio. A atitude de Ji-chan deixou Kong-min desconfiado. Dessa vez, Ji-chan havia sido persuadido por Do-chan a se entregar na delegacia. Então, Kong achou que Do-chan também tinha algum problema. Por isso, Kong-min foi procurar Souli e pediu que ela usasse sua habilidade para conversar com Ji-chan. No dia seguinte, Souli foi até a delegacia conforme o combinado. Souli disse que Do-chan pediu para ela se encontrar com Ji-chan e passar a mensagem de que o plano havia fracassado. Ao ouvir isso, Ji-chan entrou em pânico e implorou a Souli que ligasse para Do-chan. Quando descobriu que Do-chan estava realizando um evento de anúncio de visão com Doha, Ji-chan ficou furioso. Ji-chan não entendia como aqueles dois ainda conseguiam manter sua relação daquela forma. Souli percebeu que Ji-chan não era o verdadeiro assassino. Souli perguntou ao Ji-chan por que ele ainda mantinha o anel e tinha ido à delegacia se entregar.
Será que Doshan tinha dado o anel ao Jishan? Ao ouvir isso, Jishan negou rapidamente. Na mente de Souli, um sinal de alerta soou. Parecia que o anel havia sido entregue ao Jishan por Doshan. Souli começou a suspeitar que o verdadeiro assassino era muito provavelmente Doshan. Para obter mais informações, Souli deliberadamente tentou criar uma discórdia entre Doshan e Jishan. Logo em seguida, Souli se lembrou que Kong Min havia lhe dito para encontrar provas que condenassem o assassino. Então, Souli disse que a polícia já tinha provas importantes que poderiam confirmar que Jishan era o culpado. Jishan passou a achar que Doshan não era mais confiável e entrou em pânico por dentro. Jishan rapidamente negou que fosse o responsável por machucar alguém e confessou que o anel pertencia ao Doshan. Nesse momento, Souli percebeu que tudo o que Jishan dizia era verdade. Até então, Jishan não escondeu mais nada e contou toda a história. Anteriormente, Doshan havia ido ver Jishan e admitido que ele era o responsável pela morte de Omji. Logo depois, Doshan deu o anel de Omji ao Jishan e o fez levar o anel até a delegacia para se entregar. Doshan queria que Jishan assumisse a culpa por ele. Doshan tranquilizou Jishan, dizendo que um anel não seria suficiente para condená-lo, porque as provas importantes do caso estavam no escritório de Doshan. Ao ouvir que as provas estavam no escritório, Souli imediatamente dirigiu direto para lá. No caminho, Souli ligou para Doha, mas ele não atendeu. Naquele momento, Doha estava sendo convidado ao palco por Doshan. Doshan anunciou que estava renunciando ao cargo de CEO e que a empresa seria assumida por Doha. Doha sentiu a confiança de Doshan, então recusou contato à gentileza. Os dois se trataram como antes, fazendo todos aplaudirem em celebração. Souli chegou ao escritório de Doshan e começou a revistá-lo. Ela não sabia onde procurar até receber uma ligação de Kong Min. Ele disse que a prova da confissão de Jishan estava dentro do cofre. Souli pediu a senha do cofre de Doshan. Ela lhe contou que Doshan era o verdadeiro culpado. Doha virou a cabeça para olhar o rosto sorridente de Doshan e se sentiu extremamente decepcionado por dentro. Souli ainda estava procurando a senha do cofre, quando de repente descobriu uma foto de Doshan e Doha juntos. A aparência próxima dos dois surpreendeu muito Souli. Ela de repente entendeu que a pessoa de quem Doshan gostava não era Omji, mas sim Doha. Doshan havia intencionalmente marcado o aniversário de Doha como 4 de setembro. Souli então deduziu qual era a senha. Não muito tempo depois, Doshan voltou ao escritório. Ele abriu o cofre e não encontrou nada dentro. Souli de repente correu para fora do escritório segurando as provas. Doshan correu atrás de Souli e disse em voz alta que iria se entregar porque já queria fazer isso há muito tempo, mas continuava adiando até agora. Souli conseguiu perceber que o que ele dizia era verdade. Ela deduziu que a razão de Doshan ter demorado tanto era por causa de Doha. Doshan admitiu que gostava de Doha e implorou a Souli que guardasse esse segredo para ele. Assim que Souli terminou de falar, Doha também se aproximou, vendo que o que foi dito havia sido ouvido por ele. Doshan imediatamente fugiu. Ao chegar à porta, Souli foi parada por Kong Min e levada embora, mas Doshan empurrou os policiais para o lado e fugiu de carro. No caminho, Doshan tirou o cinto de segurança, fechou os olhos e bateu contra a beira da estrada. Todos o perseguiram e correram para socorrer Souli. Doha e Kong Min puxaram Doshan para fora do carro e lhe prestaram os primeiros socorros. Doha viu que o carro estava prestes a explodir, então rapidamente avisou Souli para se afastar, mas já era tarde demais. Souli foi jogada ao chão pela explosão. Um zumbido ecoou em sua cabeça. Depois disso, Souli e Doshan foram levados rapidamente ao hospital. Como ela sofreu apenas ferimentos leves, Souli logo recobrou a consciência. Ela queria ir para casa descansar. Então aconselhou Doha a ficar ao lado de Doshan como amigo, porque em comparação a Souli, Doshan precisava muito mais de Doha. Naquele momento, ela entrou em um táxi para ir para casa. Inesperadamente, o motorista intencionalmente pegou um caminho mais longo e mentiu dizendo que tinha se enganado de rota. Mas Souli não percebeu a mentira do motorista. Após uma noite de cuidados intensivos, Doshan finalmente superou o perigo e acordou, encontrando Doha olhando para ele seriamente. Doshan contou a verdade sobre a noite em que o incidente aconteceu. Naquele tempo, Doha não havia ido assistir futebol e Doshan não conseguiu contatá-lo. Doshan foi até a praia procurar Doha, mas acabou encontrando Omji. Doshan soube que ela tinha terminado com Doha e ficou muito feliz. Doshan repreendeu Omji por terminar e depois tentar voltar para Doha. Omji se sentiu desconfortável e revelou que Doshan também gostava de Doha. Vendo seu segredo exposto, Doshan apressadamente correu atrás de Omji. Ele perguntou se ela havia contado o segredo para alguém. Omji viu o anel de casal no pescoço de Doshan e teve ainda mais certeza de sua suspeita. Omji quis contar o segredo de Doshan ao Doha para que os dois nem sequer pudessem continuar amigos. Doshan ficou com raiva e empurrou Omji. Inesperadamente, ela bateu a cabeça em uma pedra e morreu de repente. Doshan entrou em pânico e não sabia o que fazer. Jishan ligou de repente e disse que alguém tinha acabado de ver Doha e Omji discutindo no bar.
Do-chan ficou preocupado que, depois que ele fugisse, Do-ha se tornasse suspeito. Então, ele quis transformar o caso em um em que a vítima parecia agir de forma imprudente, para que ninguém soubesse. Inesperadamente, enquanto transportava o corpo de Eun-gi, Do-chan acabou se ferindo. Seu sangue pingou nas roupas de Eun-gi. Não apenas isso, o anel também caiu acidentalmente na cena. Quando ele percebeu e voltou para procurá-lo, o anel já não estava mais lá. No fim, Do-chan pegou o anel de Eun-gi e suas roupas manchadas de sangue para queimá-los. Mas, após hesitar por meio-dia, Do-chan acabou decidindo guardá-los. Caso Do-ha fosse preso, assim poderia apresentar as provas para confessar. A razão de Do-chan ter guardado o anel de Eun-gi era porque ele admirava a Eun-gi por ser amada por Do-ha. Do-chan não esperava que o caso fosse reaberto recentemente, então ele pegou as provas que havia guardado para confessar, mas queria que a empresa fosse devidamente estabilizada antes de ir para a prisão. Por isso, Do-chan contou a verdade ao Ji-chan e implorou que ele se entregasse. Depois disso, Do-chan cuidaria de tudo e depois tiraria Ji-chan da delegacia. Quanto a esse sentimento, Do-chan originalmente pretendia mantê-lo enterrado em seu coração. Do-chan não esperava que no fim todos acabassem descobrindo. Para proteger seu segredo, Do-chan havia ferido muitas pessoas. Ele não podia se desculpar e não tinha como reparar seus erros. Após a confissão de Do-chan, a mídia noticiou amplamente o caso. Muitos anos depois, Do-ha finalmente ficou limpo. Vestido de preto, Do-ha foi com Soli ao memorial de Eun-gi. Eun-ho estava caído no chão chorando e pediu desculpas ao Do-ha, mas Do-ha não levou o assunto adiante. Ele apenas queria que Eun-ho deixasse o ressentimento de lado e seguisse sua vida. O colega de Kong-min foi até a cafeteria de Soli comprar café. Soli escreveu de propósito um bilhete adesivo com a palavra Oponin. Isso deixou Do-ha um pouco com ciúmes. Ele não gostou que Soli chamasse Kong de forma tão íntima. Percebendo que Do-ha estava chateado, Soli o chamou de amor para alegrá-lo. Ao ouvi-la chamá-lo de amor e ainda agir fofa na frente dele, Do-ha ficou envergonhado e feliz ao mesmo tempo. Porém, logo Soli percebeu que seu superpoder havia desaparecido. Triste, ela foi conversar com Do-ha. Ele a consolou dizendo que talvez perder sua habilidade de detectar mentiras não fosse algo ruim. Assim, ela poderia fazer amigos livremente e aceitar de coração os elogios das pessoas. As palavras de Do-ha fizeram Soli se sentir melhor por dentro. Querendo testar se sua habilidade voltaria, Soli pediu para Do-ha contar-lhe uma mentira todos os dias. Além disso, pediu para ele dizer: Soli é tão feia. Do-ha não queria mentir sobre isso, mas acabou obedecendo. Enquanto isso, Jian recebeu um convite de outra empresa de entretenimento para colaborar. Mais tarde, ela marcou um encontro com Do-ha e quis que ele se juntasse à empresa com ela, mas Do-ha recusou porque agora tinha amigos com quem queria trabalhar. Ao falar isso, Do-ha olhou calorosamente para Soli e sua equipe. Depois de se despedir de Jian, Do-ha levou Soli ao teatro para um encontro. Eles se divertiram assistindo a peça. Soli riu alto, pois nunca tinha assistido a um espetáculo sem seu poder. Antes, sempre detectava quando os atores estavam mentindo. Agora finalmente podia sentir a alegria de uma pessoa comum. Ela agradeceu ao Do-ha pelo gesto e o convidou para jantar. Do-ha concordou, mas no caminho mentiu dizendo que tinha trabalho inacabado e prometeu jantar com ela no dia seguinte. Soli não percebeu a mentira e aceitou. Após deixá-la em casa, Do-ha correu para a cozinha e começou a aprender culinária assistindo a um vídeo. Pouco depois, quando Soli estava com fome, recebeu uma mensagem dele a convidando para jantar em sua casa. Ao chegar, viu a mesa cheia de pratos preparados. Seu coração ficou profundamente tocado. Finalmente, ela podia sentir a felicidade de não ter mais seu poder de detectar mentiras. Depois, os dois assistiram a um filme juntos. Diante de Do-ha, os sentimentos sinceros de Soli se revelaram. Para ela, estar ao lado de Do-ha já era suficiente. Mesmo sem poder ouvir mentiras, ainda se sentia feliz. Em seguida, Soli o beijou, e eles se beijaram apaixonadamente. Enquanto isso, Kong-min decidiu se despedir de Soli, pois por hora, não conseguia tratá-la apenas como amiga. Mais tarde, Soli e sua mãe foram encontrar seu pai. Soli queria ajudar a mãe a explicar que tinha ido ao hotel com outro homem apenas para comer um buffet, mas o pai disse que a verdade não importava. O problema era ela ter ido ao hotel com outro homem por dinheiro. A mãe de Soli se sentiu injustiçada. Não estava tendo um caso, mas era acusada disso. Admitiu também que não queria viver na pobreza e, após o divórcio, procurou homens ricos para se aproximar, mas no fim, só pensava no ex-marido. Ouvindo isso, ele se virou em silêncio e foi embora. Revoltada, a mãe de Soli pegou algo do chão e jogou em suas costas. Depois, o pai apareceu para encontrar Soli em particular e disse que queria ver a ex-esposa. Nesse momento, a mãe ligou dizendo que iria a um encontro às cegas. O pai, triste,
ainda tinha sentimentos por ela e não queria vê-la casar com outro. A amiga de Souli sugeriu que ela e o pai fossem até o local para resolver a situação. Enquanto conversavam, Doha chegou e então Souli apresentou o pai ao seu namorado. Ao perceber quem era, Doha fez uma reverência respeitosa. Em seguida, ele e Souli ajudaram o pai dela a escolher um terno. Doha aproveitou para impressioná-lo, engraxando seus sapatos até brilharem. Depois, a amiga de Souli cortou o cabelo do pai e Doha até escolheu um anel online para ele. No fim, o pai estava pronto para ir ao hotel. A mãe de Souli ficou em pânico ao vê-lo lá. Não entendia o motivo de sua presença. O pretendente serviu chá a ela e disse que, quando Souli chegasse, levaria todos para comer a melhor carne bovina. Como havia uma viagem para a Europa em breve, a irmã do pretendente pediu que a mãe de Souli ficasse alguns dias em sua casa para cuidar dela e do gato de estimação. Ao ouvir isso, o pai de Souli ficou furioso. Repreendeu o homem dizendo que, mesmo depois de um tempo juntos, ele não sabia que ela só gostava de porco grelhado, que era alérgica a pelos de gato e que não gostava de comida azeda. Como poderia falar em casamento sem conhecer sequer essas preferências simples? Diante disso, a mãe de Souli se levantou e perguntou por que ele estava ali. O pai respondeu que tinha ido para salvá-la. Logo depois, tirou um anel e a pediu em casamento. Ela, porém, recusava repetidamente. Nesse instante, um alarme soou dentro de Souli. Seu poder tinha voltado. Ela se aproximou e expôs que a mãe estava mentindo. No fundo, ela queria mais do que ninguém voltar para o ex-marido. Com isso, o pai tomou coragem e a abraçou forte. Assim, os dois reataram e voltaram à felicidade de antes. Enquanto isso, Doha conquistava seus primeiros sucessos na carreira. Ele deu uma música de sua autoria para Ethan, que a gravou em seu primeiro álbum solo. Assim que foi lançado, o álbum atraiu grande atenção dos jovens e trouxe alta receita para a empresa. Mais tarde, o trabalho recebeu um prêmio de prestígio. Como esperado, um ano depois, Doha foi eleito o melhor compositor. Ele nunca tinha imaginado que subiria ao palco para receber um prêmio em seu nome verdadeiro. Na plateia, Souli o olhava com orgulho, emocionada ao ver o quanto o homem que amava havia mudado. Depois, em um café, Doha entregou a Souli uma estranha carta de tarô. Ao virá-la, ela leu as palavras: "Casa comigo." Souli sorriu feliz. Então, Doha se ajoelhou e a pediu em casamento com sinceridade. Ela aceitou, e ele colocou o anel em sua mão, abraçando-a com alegria. Naquela noite, Souli escreveu uma carta para cada um de seus clientes VIP, avisando que não ofereceria mais serviços de detecção de mentiras. Durante o tempo em que havia perdido a habilidade, ela percebeu uma verdade. Na vida, nem toda mentira é ruim. Algumas são ditas porque a pessoa quer o seu bem. Algumas são até mais tocantes que a própria verdade. A partir de agora, Souli não queria mais ganhar dinheiro detectando mentiras, mas sim dedicar-se ao que realmente acredita e ama. Muito obrigado por assistir e até a próxima.